É a conexão entre os dois. Mas Lynn desaparece, dizendo que ele deveria pagar atenção para outra pessoa. De repente, Lisa começa a invocar uma chuva de agulhas e atira-as nele. Ela inflige esquiva para trás, mas já está dando outro golpe, forçando-o a pegar o braço dela no ar. Ela diz que pode ter cortado relações com Gunther, mas ele ainda vai pagar por matar o último membro da família dela. Enquanto ele se defende, ele percebe isso, os olhos dela. Essa personalidade da sombra foi ativada. Provavelmente, Lynn implantou algum tipo de fragmento de memória para despertar esse ressentimento. Mas ela cometeu um erro, como chegar muito perto. Ele a bate no chão e levanta a mão. Não é um soco, porém, apenas o suficiente para derrubá-la. Com ela caída, ele diz, tudo bem, isso nos deixa apenas dois. Saia, Lynn. Mas ela diz a ele para parar de jogar, já deveria saber que ela está todo este reino de névoa. Merda, admite, ele está surpreso. Não apenas que ela pertence à névoa, mas que ela é uma traidora e uma ladra. Ela pergunta do que diabos ele está falando. Ele diz a ela ele sabe exatamente o que é aquele anel na mão dela, o anel de Ambari. Um artefato que permite absorver qualquer coisa. Mana, autoridade, tanto faz. E ela está usando isso para fingir que faz parte da névoa. Ele não sabe como ela colocou as mãos nisso, mas ele tem certeza de uma coisa. Ela é uma farsa. Isso irrita Lynn. Ela mostra o anel, gritando para ele se ajoelhar diante de seu poder absoluto. Shan, enquanto isso, está sorrindo, tudo está indo conforme o planejado. Mas assim que ele pensa que a pegou, a névoa dela se expande violentamente. Em segundos, ela está bem na frente dele, sussurrando que é hora de acordar e encarar a verdade. É assim que funciona a névoa real. É uma pena, diz ela, mas é hora de dizer adeus. Ela está prestes a esfaqueá-lo quando de repente uma voz a interrompe. Este pequeno reino, o seu é péssimo como um inferno. Rachaduras começam a se formar atrás de Lynn. Bum! Kari aparece furioso. O que é isso? Outra mulher indo atrás do meu mestre? Lynn olha em estado de choque. Como? Como é esse lugar quebrado tão facilmente? Esta névoa era uma cópia do reino do deus da névoa. Deveria ter sido impenetrável. Havia apenas um outro ser que poderia ter feito algo assim. Sim, ela nem precisava de uma apresentação. Karen. A espada demoníaca. Karen estala os nós dos dedos e estala os dedos. Primeira ordem do dia. Vamos destruir esse lixo. Todo o domínio começa fraturando. Karen. 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 Quebrando-se em incontáveis fragmentos. Lynn não consegue acreditar. Que foi quebrado tão facilmente. Enquanto isso, Shan reclama. Por que você demorou tanto, caramba? Karen faz uma careta. Com licença? Acabei de salvar seu bunda e é isso que você diz. Lynn assiste a cena de briga do casal e perde o controle. Ela grita para Shan calar a boca. De jeito nenhum alguém como você é o sucessor. Essa pessoa desapareceu 300 anos atrás. Não tem como ser um pirralho como você. Enquanto ela está tendo um ataque, Kari apenas levanta uma sobrancelha. O que há com ela? Shan dá de ombros. Disse algumas coisas antes. Acho que a irritei acima. Agora Lynn está totalmente perturbado, grita e ataca ele a toda velocidade. Mas Karen se dissolve em uma lâmina. Shan agarra e sorri. Ela seria uma assassina terrível. Juntos, os dois liberar sua técnica. Senhorita Tempestade. E ataque para o confronto final. Claro, Lynn, falso como sempre, sai voando pelo chão como uma boneca de pano. Enquanto isso, Shan está ali parado legal como um inferno, pingando brindes, dizendo que já era hora de ele mostrar a ela o verdadeiro poder do divino autoridade. Assim que Lynn consegue se levantar, ele ativa a névoa de um maldito Iban, um orbe gigante aparece atrás dele. Ele está em modo demônio completo agora, rosto escurecido, voz arrepiante, desafiando-a, prossiga. Tente bloquear isso com esse seu pequeno anel. E então ele balança. O corte moscas em sua direção e ela sabe. Ela sabe. Ela não tem chance. Corte para muito tempo atrás. De volta ao templo da névoa negra. Sirika pergunta onde Lynn pensa que ela vai. Lynn diz que está cansada de ficar sentada esperando que algum suposto sucessor apareça. Ela dispara de volta. Você está planejando me matar agora ou o quê? Mas Sirika responde com calma. Já são demais pessoas horríveis lá fora para lidar. Por que eu me preocuparia com você? Porém, se Lynn alguma vez se transformasse corrompido, então sim. Ela seria caçada e purificada. E quando esse dia chegasse, Sirika iria pegar de volta o item que Lynn roubou. Então ela diz a ela, pense bem antes de ir embora. É assim Lynn saiu. Ela saiu de um grupo que tinha poder real, mas permaneceu escondida nas sombras. E construiu seu próprio grupo que não tinha poder, mas pelo menos existia abertamente. Ela estava cansada de esperar, cansado de se esconder. Ela realmente pensou que tinha conseguido. Mas de volta ao presente, o ataque de Shan rasga através dela, rasga sua alma, e ela se vai. Ela se foi. Ela se foi. Ela se foi. Ela se foi. Ela é perdido. Ela se foi. 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 Ela era lindo. Ela era forte. Mas que pena. Ela foi contra ele. Agora ele simplesmente se aproxima e pede suas últimas palavras. Eu odeio quando essas histórias terminam tristes. Ela diz, conta para Sirika. Ela afinal estava errado. E então ela implora para ele terminar. Dói muito. Shan apenas a define em chamas. Sem hesitação. Porque ele sabe que ninguém imagina o momento em que será derrotado. E isso inclui ele também. Assim que o domínio começa a se desfazer, ele vê que já está certo em frente ao hotel, o que lhe poupa tempo. Lisa aparece e diz que tentou matá-lo e sabe sobre a névoa. Então, se realmente não há razão, você deveria deixá-la viver. Ele pergunta se ela vai contar a alguém. Ela diz que não, e ele diz, tudo bem então, está tudo bem. Mas ela mesma não sabe realmente o que vai fazer. Nesse momento, Luiz sai correndo do hotel, ligando para o gerente, perguntando se ela está bem, dizendo que estava preocupada porque de repente ela desaparecido. Lisa, parecendo um pouco abalada, pergunta se Luiz está bem, diz para ela parar de se preocupar sobre ela, e diz que não vai mais deixá-la sair deste lugar. Ela era a mais gentil pessoa que ela conheceu, e não havia como ela simplesmente deixá-la ir assim. Lisa diz ela entende agora, e é aí que nosso guia aparece. Lisa entra na conversa, dizendo que parece que ela já encontrou seu propósito.
Seria bom para ela gerenciar todo o lugar agora, especialmente porque todos os outros gerentes regionais se foram, e ela deveria garantir que Louis não acabe como Gunther. Ela concorda, e nosso garoto lhe dá um tapinha no cabeça. Claro, Louis está triste por estar indo embora, mas diz que, infelizmente, sua estadia aqui acabou. Ele se despede, dizendo que um dia voltará. Lisa grita com ele, dizendo que ele definitivamente para voltar. Ao se virar para sair, ele pensa consigo mesmo que espera voltar, mas não ver uma cena como a do passado. Segurando a adaga, alguém diz que teve sucesso em purificando a memória de Lisa. Lisa diz, sinto muito, sinto muito. Desculpe. 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 Eu sou então Sirika, parecendo meio chateada, diz que deve ter sido muito difícil. Ele pergunta por que ela enviou ele se ela já soubesse que seria tão difícil. Ela apenas diz a ele para ir em frente e perguntar o que ele está morrendo de vontade de saber, porque ela sabe que ele está curioso. Então ele pergunta qual é a conexão dela com Lins, se ela fizesse parte da névoa. Sirika diz que sim, eles treinaram juntos, mas parece que ela não gostava muito do futuro que traçava para Lins e acabou indo embora. E quando ela fez isso, ela pegou o anel que só deveria ser transmitido entre os mestres. Cheyenne mostra para ela, e ela diz que é exatamente aquele que deveria ser dela, mas agora ela está deixando com ele. Ele acha estranho, afinal, aquela coisa só serve para mestres, mas ela responde que não precisa mais disso porque ela já é forte o suficiente. Um pouco confuso quando ele diz que não entendo. Ele pensou que a missão era recuperar aquela coisa. Foi quando o outro um gótico aparece do nada, dizendo que deve haver alguma briga entre os dois, e foi por isso que ele foi enviado em primeiro lugar. Sirika se vira e diz que era só parte dela, prometo, mas agora que está resolvido, o anel não importa. Cheyenne já sabe que ela é tentando ver se ficarei tentado pelo poder que o anel oferece, e Sirika pergunta que ela não está vou dizer aquela coisa de sempre. Se você for vítima do anel, terei que purificá-lo. Mas ela responde que está mais curiosa para saber se ele é um desastre para a humanidade ou um herói. E claro, um simples teste comercial não seria grande coisa, mas ela ainda acha que Karen poderia ter feito a escolha errada. Karen está claramente mordendo a língua, e nosso cara diz que é óbvio Sirika se preocupa muito com ele. Então a cena corta para a sala do diretor. Ele está dizendo isso depois nela desapareceu, a ansiedade dos estudantes disparou. Ele sabe que isso vai ser pesado um fardo para ele, mas agora que foi nomeado, ele acredita em si mesmo. E aí vem isso desgraçado do Boris, dizendo que é um cara compreensivo que entende a situação do aluno, e vai fazer o seu melhor. O diretor agradece e o desgraçado diz que vai dar uma volta à academia. Sinceramente, aquele diretor está procurando encrenca, ele já percebeu que o cara tem alguma mana realmente estranha. Nesse momento, Sirika aparece perguntando se o diretor ligou para ela. Mas no momento em que Boris se apresenta, a expressão dela muda totalmente. Ele diz que é um instrutor recém-nomeado. Prazer em conhecê-la. Enquanto ele passa, ele diz que eles se verão outro em breve, enquanto Sirika apenas percebe que ele cheira sangue. Está claro que esse cara é seriamente perigoso. A diretora diz que ele é da capital e que ela deveria ficar de olho nele. Ele é habilidoso e bem educado, claro, mas sua mana é estranha. Diretor, precisamos resolver isso cara fora da escola a sério. Você não pode simplesmente jogar alguém tão obscuro em uma sala de aula com estudantes. Mas a Sirika continua calma como sempre, dizendo que entende. Ela sabe completamente bem o que é esse cheiro, não importa o quanto alguém tente escondê-lo. Foi como a morte estava andando pelos corredores. Então a cena corta para um bando de caras levantando a faixa e acolhendo pessoas na cidade de Armi. Espere um segundo, veja quem é Erin. Muito tempo sem ver, garota. Pensei que você tivesse desaparecido da história. Ela comenta que o lugar tem muito mais guardas do que habitual. E claro, isso provavelmente aconteceu depois do banquete de sangue. Alguém chama por ela. Isso é Lunal, saindo do canto, dizendo que já faz um tempo desde a última vez que se encontraram. Em outra parte da escola, Erin diz que é bom ver que ela está bem. Lunal diz que é tudo graças a ela, mas Erin discorda, dizendo que Lunal a ajudou muito também. Ela apresenta Rezimus, seu novo amigo, que já está deixando escapar o quão lindo Lunal é, claramente apaixonado. Mas espere, aí vem o problema. Boris simplesmente enrola como canalha que é, já se apresentando aos três. Ele quer saber se ela é a princesa Erin. Ela, toda doce e inocente, diz que ouviu dizer que ele era o novo instrutor e pergunta se é ele quem estava a ensinar sobre mana. Ele diz que está honrado por ela já saber quem ele é, e pergunta se ela tem um momento para conversar. Ela está um pouco confusa e pergunta se ele quer dizer agora, e ele diz que sim. Não é nada importante. Ele está apenas dando uma volta verificando classificações de mana dos alunos e quer dar uma olhada em sua esfera de mana. Ela mostra a ele imediatamente, sem um segundo de hesitação, e ele diz que era exatamente isso que esperava ver. Lunal, porém, diz a ele para parar aí mesmo, dizendo que ela tem um mau pressentimento sobre isso. Eren acha isso estranho. Não foi apenas uma avaliação de mana? O que poderia dar errado? E então ele levanta a mão e diz que ela não precisa se preocupar, isso tudo acabará logo. Olha, não sei exatamente o que ele estava planejando fazer, mas sei que nosso garoto apareceu vez, lançou-lhe aquele olhar mortal e exigiu saber o que diabos aquele bastardo estava fazendo em Lu. Então o próximo capítulo, volta no tempo, 2002 anos antes da fundação de tudo. Os soldados erguem os escudos, gritando que as criaturas se aproximam. E, caramba, a coisa é enorme. Tipo, o que é isso? Sim. Nenhuma surpresa, o pobre rapaz foi feito em pedaços ali mesmo, espalhado em uma poça de sangue. As tropas na retaguarda estão gritando para manter a formação, dizendo que se os monstros continuarem avançando, tudo vai desabar. Então um deles grita que alguém está chegando. E aí vem ele, avançando com arrogância por cima, cortando arcos vermelhos no ar, apenas cortando tudo. Os soldados comemoram, dizendo que os rumores eram verdadeiros. Eles pensaram que ele tinha sido enviado para uma frente ocidental. É o jovem mestre, Shin, chegando para salvar a todos. Um monstro ataca, mas ele se esquiva de outro laser e diz que está realmente animado. Ele tinha ouvido falar que essa criatura era de alto escalão, mas ele já está de cabeça para baixo, percebendo que é muito lento.
Ele ativa a esfera do vazio e oblitera a coisa. E, claro, o assustador Boris aparece novamente, batendo palmas como uma aberração, dizendo que Mestre Shin é incrível. Não admira que Eshel o admire tanto. Shin nem entretém a bajulação. Ele só quer saber o que diabos está acontecendo e o que vai acontecer a seguir. Ele só quer saber o que Boris está fazendo aqui, quando deveria estar de volta na retaguarda com Eshel. Boris, um tanto astuto, diz que veio por aqui depois de ouvir que o norte precisava de reforços. Mas agora que Shin está aqui, tudo ficará bem. Shin, porém, diz que não está nada bem. Todos aqui estão à beira da morte. Esta guerra não termina. Já faz mais de um ano que ele e os Verde têm liderado o ataque. E enquanto os cavaleiros de elite estão lutando no linhas de frente apoiando a coroa do imperador em Lunel, os monstros estão usando a distração para empurrar cada vez mais fundo. Esta guerra é interminável, e tudo isso, até o último pedaço, é por causa da ganância do imperador. Se não fosse pelo pedido de Eshel, nem mesmo Shin teria vindo aqui. O lugar já teria sido destruído. Boris diz a ele para ter cuidado com suas palavras, mas admite que, sim, dado o estado das coisas, não há como contestar. O protagonista descobre estranho. Ele diz que pensou que Boris tinha vindo por causa do imperador. Mas Boris diz, não, ele está aqui por causa dos talentos que possui. É que a personalidade dele se alinha um pouco mais com o do senhor nosso cara diz para ele ir em frente e mostrar de que tipo de talento ele está falando. Nesse momento, Boris puxa uma espécie de mana nebulosa para sua mão. Ele diz que tudo que ele realmente pode fazer é reunir vestígios de mana que alguém usou e comprimi-los em uma esfera como a nossa para armazená-la. Então, olhando para ele comenta que a mana de Shin é extremamente única. Ele pode sentir que o garoto tem um grande potencial e pode ser a pessoa que ele procura. Naquele momento, Shin percebe, talvez tenha sido aí que a caçada por ele realmente começou. De volta ao presente, Ergin pergunta o que está acontecendo. Mas não há como nosso protagonista fazer o mesmo erro duas vezes. Ele sabe que a pior ideia agora seria entregar diferentes tipos de mana para esse cara. E nossa, Boris nem sabe onde Shin está ainda. Este é literalmente a primeira vez que viu o garoto Verte. Resimus pergunta por que Shin está agindo assim e por que ele está agindo assim. O braço de Eren. Boris, todo confuso, diz que deve ser um mal-entendido. Ele estava apenas avaliando as habilidades do aluno, você sabe, como instrutor. Mas Shin imediatamente responde que nunca ouvi falar de qualquer tipo de avaliação que exija algo assim. E imediatamente ele percebe esse bastardo foi nomeado instrutor. Boris, ainda tentando manter a calma, diz Shin não precisa se sentir pressionado. Não foi nada sério. Ele nem iria se sentir desconfortável. Shin diz que aceita o pedido de desculpas, mas seria melhor se Boris fosse embora agora. Antes que todos comecem a se sentir ainda mais desconfortáveis. Boris, ele é um canalha, mas ele não é estúpido. Ele percebe imediatamente que o garoto é tão hostil que não adianta tentar discutir. Então ele apenas diz tudo bem, faz uma reverência e diz que vai embora. Eles voltarão outro tempo. Mas no momento em que ele vai embora, Luna já está se perguntando por que esse nome, Boris, parece tão familiar. Resimus diz ao nosso cara para soltar o braço de Eren. Ele pede desculpas e ela diz que está tudo bem. Ela sabe que ele tinha seus motivos. Ela tem certeza absoluta de que ele está sempre cuidando dela. Ela até diz em voz alta, fica vermelho brilhante ao dizer isso, mas ela nem sabe o que fazer. Ela até diz ele, então agarra Resimus pelo braço e vai embora. Sim, ela ficou com vergonha de dizer isso, agarrou a pessoa errada e mergulhou. Luna imediatamente pergunta a Shin se ele sabia disso. Instrutor. Ele diz algo como, mais ou menos. Ela acha isso estranho. Ela tem acesso a toneladas de informações, mas ela nunca ouviu falar desse cara antes. Shin apenas dá a ela um olhar sério e diz que é melhor ela não investigar. Ela não deveria procurar nada sobre aquele homem. Luna está lá, percebendo que o que quer que fosse, claramente incomodava profundamente Shin. Talvez ela tenha perdido alguma coisa, e isso só a deixa ainda mais curiosa. Shin bate no anel e bum. Agora está chovendo doces no quarto dele. Tudo isso uma recompensa porque sua filha se comportou e todos ainda estão vivos. Brian diz que é claro que tudo deu certo e que é bom sei que Shin também está bem. Enquanto isso, Emily reclama que a vida tem sido difícil. Brian não vai deixar cozinhar pelo menos uma vez. Shin pergunta por que isso a incomoda. Da última vez que ele verificou, ela gostou quando as pessoas cozinhavam para ela. Ela diz que sim, é verdade, mas agora parece que alguém tirou o emprego dela. Então Shin disse que tudo bem, é hora de ele e Brian irem treinar. Brian tenta sair dessa, mas nosso cara diz para ele se apressar e segui-lo. A cena muda para o campus de treinamento da academia. Acontece que alguém já está lá, praticando. Parece que é Resimus, embora não tenha certeza absoluta. Pode ser outra pessoa. Brian está impressionado. Quem quer que seja, ela empunhando uma enorme claymore como se não fosse nada. Shin diz que é claro que parece fácil. Ela está indo ser eleita a melhor espadachim do continente um dia. Então ele pega uma espada, dizendo que é hora para ver o quanto ela melhorou. Ela é pega de surpresa, perguntando do que se trata. Ela apenas saiu para uma noite fria. Mas ele diz a ela que não, esta noite não, vírgula. Résimo hesita, faz sentido. Ela está segurando uma espada de verdade e ele só tem uma de madeira. Ela está preocupada que o pobre rapaz possa realmente se machucar. Mas antes que ela possa terminar a frase, bam, ele quase dá um tapa na cara dela. Ela consegue se abaixar e bloquear bem a tempo, então elogia a mudança. Ainda assim, ela não consegue acreditar que foi um golpe de uma espada de madeira. Ela desvia o ataque dele e ataca ele com força total, dizendo que não vai pegar leve com ele não mais. Ele defende um de seus ataques e elogia seus movimentos. Pena, porém, que ele diz que ela ainda tem um longo caminho a percorrer, porque este aqui parece ser o limite atual dela. Resimus está confuso, ele está dizendo tudo isso, mas ela é a única que está atacando. Ela finalmente diz o suficiente e entra para um golpe vertical forte, apenas para levar um tapa na testa e cair como um idiota. Shannon diz a ela que deixar suas emoções assumirem o controle é exatamente o que cria aberturas em seus ataques. Ela está deprimida, frustrada, admitindo que não é páreo para ele. Deve ser legal ser tão forte.
Mas quando ele a elogia, dizendo que ela é realmente muito habilidosa, ela fica totalmente vermelha. Ele diz que tem certeza de que se ela continuar no ritmo que está indo, ninguém será capaz de vencê-la com uma espada. Ela está toda nervosa, dizendo que não faz sentido receber um monte de elogios depois de levar um chute na bunda. Mas com a mão no queixo, Shannon diz que não há muito mais que ele possa fazer por alguém no nível atual dela. Então ele diz a Brian para ajudá-la a treinar. O coitado não estava pronto, mas se vira para Resimus e diz, tudo bem então. Nós dois vamos praticar todos os dias. Shannon lhe entrega a espada e pergunta para onde ele está indo. Mas nosso menino apenas diz que tem algo para cuidar e vai embora. Brian saiu parado ali sem jeito, murmurando que está realmente ansioso para treinar com ela. Mas é melhor ele estar preparado, porque parece que Resimus vai levar isso a sério. Ele é começando a perceber que ele tem outra pequena ameaça nas mãos. Enquanto caminhava pelos corredores, nosso cara sente uma sensação estranha e frenética, mas não quer deixar que isso o afete. Ele é a sensação familiar. No meio da academia, sim, está Munov. Tão curioso e sorrateiro como sempre, essa ameaça. Então ele se aproxima, querendo saber o que ela está olhando. Ela diz que é o laboratório de pesquisa do instrutor Boris. Shannon já sabe que ela está definitivamente tentando entrar. Ela pergunta quando ele conhecia tão bem. Diz que ela está apenas olhando, só isso. Mas ele diz a ela para ir direto ao ponto. O que ela está tentando fazer? Ela diz que está super curiosa. Ela nunca ouviu falar daquele cara nome antes, nem mesmo da Associação Gara. E ainda assim o homem é supostamente um mago de 8 círculos. Como alguém poderia ser tão poderoso e ainda assim não ter nenhuma informação sobre ele? Shen claramente superou isso. Essa garota acabou de sair de uma confusão e já está tentando mergulhar outro. Ela pergunta se ele não vai ajudar e ele diz que não quer se envolver. Ela olha para ele, dizendo que ele parece alguém que conhece esse cara muito bem. Quase como se ele já o odiasse. Pobre Shen, mais uma vez sendo arrastado para um problema que não pediu. Ele provavelmente deveria ter simplesmente ido embora, hein? Mas não, aqui está ele, parado na frente do laboratório, dizendo que não sente ninguém lá dentro. Ele diz a ela para ficar para trás, ele vai entrar primeiro. Ele agarra a maçaneta, ativa uma habilidade de névoa e abre a porta. Acontece que é mais uma biblioteca do que um laboratório. Tudo o que há dentro são pergaminhos e livros manuscritos. Olhando em volta, Lunal comenta que é tudo uma questão de magia antiga. E bem naquele momento, Karen de repente deixa de vir. Ele pergunta para onde ela está indo. Ela diz que está apenas verificando no telhado e diz a ele para continuar fazendo o que está fazendo. Ele está um pouco confuso. Por que ela está indo para o telhado? Mas tanto faz. Lunal liga para ele, dizendo que encontrou uma mensagem e isso parece super antigo. Mas Shen, ele percebe o que realmente é. Essa armadura. Isso é Boris da armadura. Aquele conhecido como Rhi. Nossa, até o nome parece amaldiçoado. No telhado, Karen murmura esse cheiro. É doentio. Não importa quantas vezes ela pega, nunca deixa de ser nojento. E é melhor ele aparecer logo. Ah, ela está falando diretamente para aquele cara Rhi. Certo então, que pena. Alguém aparece e diz que já faz um tempo desde a última vez que a viu. Um anjo aparece, perguntando como ela está depois de acordá-lo de um 300 cochilo de ano. De um ângulo elevado, Karen diz que ela estava bem até que ele apareceu e estragou tudo. Rhi responde, sua personalidade não mudou nem um pouco. Acho que foi por isso que você escolheu aquele mestre, dentre todas as outras opções. Karen já está se preparando para lutar, mas pede para ela se acalmar abaixo. Ele não está aqui para lutar. Ela exige saber o que ele está fazendo lá, e ele diz isso é apenas uma pequena conversa. Mas Karen não acredita e diz a ele para parar de fingir e dizer o que está dizendo. Planejamento. Enquanto isso, na biblioteca, Lunal diz que nunca viu textos mágicos como esses. É quase como um livro de história estranho. Mas todos os textos estão escritos numa espécie de código, então vai demorar um pouco para decodificar. Pelo que ela conseguiu perceber, isso é tudo que ela consegue entender por enquanto. Numa página com um sol estranho, ela diz que parece incompleto, e ela realmente quer saber o que isso significa. Sol, nuvens negras, neblina, o que mais? De repente, Shan fecha o livro e diz que eles precisam destruir tudo. Ela quer saber por quê. Na verdade, foi isso que causou o banquete de sangue, juntamente com muitos outros desastres. Aí, boom, aparece alguém e diz que é uma pena, mas ele não pode deixar isso acontecer. Imediatamente, Shan reconhece a voz de Boris e se pergunta como ele não sentiu sua presença. O livro começa a brilhar em dourado e de repente se materializa nas mãos de Boris. E foi então Boris diz que estava agindo como um fantasma. E foi então que ele... Fantasma. E foi então que ele percebeu que estava pensando em conversar com o menino. Que coincidência incrível ele ter aparecido lá. Pena que isso aconteceu de uma forma tão desagradável, sendo espionado e tudo. Ele levanta a mão e pede licença à senhora Lunov. A coitada já a jogou fora a janela, mandando-a até os dormitórios. E agora os dois precisam ter um pouco conversa. Ele está muito interessado no garoto, especificamente na versão dele que ele não conhece mostrar ao público. Shan já descobriu que isso não é bom. Seria ótimo se ele pudesse simplesmente matar esse cara. Mas Earthcray é um grande problema. Sem mencionar que Karen desapareceu de repente do seu lado. Ela está no telhado, deitada calmamente, querendo saber o que o bastardo está falando sobre. Earthcray diz que a pessoa que seu mestre serve é alguém escolhido pelos deuses, e basicamente, eles estão jogando um jogo que já perderam. Karen diz que não se importa. Uma cria demoníaca como ela nunca se aliaria no Mindel. O anjo diz que existem outras maneiras. Por exemplo, ela poderia assumir o controle do corpo de seu mestre. Certamente isso não seria tão difícil. Karen exige sei o que diabos ele está tentando fazer. E agora, o capítulo muda novamente. Desta vez, é sobre o bem e o mal, luz e escuridão. Criação e destruição. Dois opostos forças sempre em guerra. E nesses contos épicos a luz sempre vence. Já se passaram 3 séculos desde que a Grande Guerra terminou e o demônio morreu. O mundo da superfície parecia estar prosperando, mas aos poucos, as pessoas foram se esquecendo deles. Parece que estamos vendo coisas do ponto de vista de Angel. Um deles diz que está cada vez mais difícil encontrar o medo e a reverência as pessoas já tiveram por eles. Então eles chegaram a uma conclusão.
Para ser adorado novamente, eles precisavam de escuridão. É a escuridão que faz a sua luz brilhar mais forte. Karen apenas chama isso razão completamente idiota. Agora tudo faz sentido. Eles querem que ela assuma o controle do corpo de seu mestre. Então que eles podem derrotá-la e serem aclamados como salvadores. O anjo perturbado sorri, dizendo que é incrível. Ela descobriu perfeitamente. Iban. Ele imediatamente leva um golpe no rosto. Ela diz a ele para parar de falar merda. Mas é claro, a coisinha mortal apenas se regenera, dizendo que é uma pena. Ele realmente achou que esta era a oportunidade perfeita para falar com ela. Karen responde sem rodeios. Foram eles que decidiram que ela era a vilã. Mas ela já está a descobrir que esses chamados anjos estão muito mais preocupados com seus próprios problemas do que protegendo qualquer outra pessoa. O anjo aparece novamente, dizendo que é uma pena. Ele realmente pensou em conversar com ela seria tão fácil quanto foi com Eru. Foi uma boa visita, mas agora ele está saindo. E assim, ele desaparece enquanto Karen fica pensando. O que diabos aquele idiota do Eru fez? De volta com Boris, o bastardo está servindo calmamente um chá sofisticado de Sparnia, dizendo que espera que o menino goste. Obviamente, Cheyenne não dá a mínima. Ele diz a ele para vá direto ao ponto e explique por que ele está tão interessado nele. Boris, falso como sempre, diz que é apenas um professor preocupado com um aluno promissor. Cheyenne diz a ele para cortar a porcaria. Ele nem aparece na aula. Boris quer saber por que Cheyenne diz isso sem rodeios. Ele não tem nada a aprender com eles. Agora Boris está curioso. Ele se pergunta se o diretor sabe disso. Cheyenne apenas diz a ele, pelo amor de tudo que é sagrado, parar de enrolar e falar. Então Boris fica um pouco mais direto e pergunta a Cheyenne se ele sabe quem ele é. Cheyenne pergunta por que ele está perguntando isso. Boris diz que sentiu isso imediatamente. Cheyenne o odiou no momento em que se conheceram. A maneira como o garoto olhou para ele, era como se ele já queria ele morto. Mas Boris jura que nunca viu Cheyenne antes na vida. Então, como ele poderia ter já sabe sobre ele? Cheyenne mexe um pouco o chá e diz que o mais estranho é que não mago. Boris responde que gosta de levar uma vida tranquila. E Cheyenne diz a ele para apenas dizer onde ele é de. Claro, o bastardo afirma que é de alguma vila super rural. Nada além de vacas e madeira lá fora. De jeito nenhum Cheyenne saberia disso. Ambos sabem que o outro está mentindo. Obviamente, Boris não ia derramar nada. Até na vida passada, o cara manteve tudo escondido. E agora ele pergunta se Cheyenne tem alguma outra dúvida. Cheyenne diz que não. Boris diz bem. Já está tarde e eles podem conversar mais em outra hora. Algum tempo depois, olhando para o livro, Boris diz que agora entende por que Chael se sentiu tão ameaçado. Aquele garoto deve ser quem está ajudando a princesa Arryn. Ele está falando com aquele Dan Urticre, que diz que é irônico que o irmão mais novo do chamado Salvador seja quem impunha o lâmina demoníaca. O destino tem uma maneira engraçada de funcionar. Também parecia que Karen poderia ser apenas a escuridão eles estiveram procurando por todo esse tempo. E se ele estiver certo, esse garoto pode ser a perfeita oportunidade de fazer Chael brilhar mais do que nunca. É como foi predito em A Névoa Negra que Esconde o Sol. Boris fecha o livro e declara. O renascimento do Salvador está prestes a começar. Corta para Karen no salão da Névoa Negra. É surpreendente que ela tenha chegado até lá sozinha. É o Eru. Ele quer saber o que há atrás. Karen diz que é engraçado ele estar perguntando. Ele já deveria saber. Ela acabou de se encontrar com Urticre e não percebi que os dois eram tão próximos. Eru pergunta se Urticre tentou alguma coisa. Mas Karen o interrompe. Apenas diga a ela porque ele não fez nada. Aparentemente, ele havia esquecido o motivo e ele foi expulso. Eru diz que não há lugar mais baixo do que onde ele já está, o que significa ele não tem mais nada a temer. Karen diz que ele só pode estar brincando. Essas pessoas estão tentando para usar ela e Cheyenne. O senhor pergunta se o desejo dela é realmente proteger Cheyenne. Se for esse o caso, ele pode ajudá-la a realizar esse desejo. Tudo o que ela precisa fazer é pegar isso decreto e toda a névoa apoiará ela e o menino. Ela aceita, mas já percebeu fora. Ele está apenas entregando isso para não ter que fazer nada sozinho. Exatamente como o que aconteceu com Lumindel. Eru diz a ela para parar de incomodar. Ele insiste que já fez a melhor decisão por causa dela. Mas Karen vai embora, dizendo-lhe para parar de dar desculpas patéticas, e diz que espera que ele fique preso naquele lugar para sempre. A cena corta para a estátua de um anjo, onde um homem à sua frente diz que pretende abençoá-lo. Por agir de acordo com as representações da luz de Lumindel. O que ela precisa descobrir é se ela realmente pretende se tornar o raio de luz que salvará este mundo das trevas, e se ela jurar ficar na linha de frente e morrer no campo de batalha. Uau! Alice Vert jura que sim. Ela aceita a vontade do Deus da Luz, Lumindel. Quase esqueci que nosso filho tinha uma irmã turbinada. Ela fez o voto, mas ainda está se perguntando se este é realmente o caminho certo. Ultimamente, o Império tem reunido indivíduos talentosos para o Cavaleiros da Luz e enviando todos eles para a linha de frente. É por isso que, durante o desastre do Sangue Banquete, não havia guardas reais por perto para ajudar. Ainda assim, ajudar os Cavaleiros da Luz sempre foi seu sonho. O que ela não entende é o que exatamente ela deveria estar protegendo lá na linha de frente. Nesse momento, alguém a parabeniza. Ela se vira e vê que é Cecília, que diz que Alice finalmente realizou seu grande sonho. Alice diz que não é nada, ela acabou de se tornar uma cavaleira novata. Mas Cecília diz a ela que não há mais necessidade de ser tão formal, eles são iguais agora. Estranhamente, esse Lumidic cai no chão e diz, de jeito nenhum, não posso fazer isso, você sempre será meu sênior. Algum tempo depois, parece que Alice confidenciou suas preocupações. Cecília diz que é impossível ela ter escolhido o caminho errado. Ela conhece há muito tempo, esse sempre foi o sonho dela. Mas Alice diz que ainda não tem certeza. Ela podia ouvir pessoas gritando para obter ajuda. Então, se a amiga dela disser que conhece a maneira perfeita de descobrir se as linhas de frente estão realmente onde ela pertence, quando ela chegar lá, eles lutarão juntos. Aparentemente, este Duque Viliard confirmou uma missão importante.
Seria a primeira missão oficial de Alice Vert. Mas ela acha meio estranho, já que quem lhe deu a missão foi seu pai. As botas estão calçadas, espadas na mão, Brian está pronto. As meninas perguntam para onde ele está indo e ele diz que nem saber. Xian apenas disse a ele para ficar de prontidão. É quando nosso garoto aparece, dizendo que não vai demorar muito desta vez. Ele diz a Nana para não se preocupar e diz a Brian para mudar isso. Brian pergunta onde eles estão indo e Xian diz que desta vez é para o Vale Lemia. Emily ressalta que para alguém dizendo, não vamos demorar, aquele lugar é super longe. Mas Xian abre um portal certo ali com seu anel, dizendo que não demorariam muito se passassem por isso. E teria que ser agora, porque hoje era o dia em que Alice deveria morrer. No campo de batalha, alguém grita por todos para manter a formação. Um homem se volta para a jovem e diz que deve ter sido uma jornada difícil. Alice diz a ele para não chamá-la assim. O cara elogia ela, diz que está super orgulhoso e ela está finalmente estando entre os Cavaleiros da Luz. Ela sem jeito diz para ele parar, ela ainda tem muito a aprender. Ainda assim, ele está confiante de que ela se sairá bem e que o Duque ficará orgulhoso. De repente, ela dá um passo à frente e se apresenta. A filha mais velha dá os Virt reportando depois recebendo a intimação. O pai dela se vira e diz que o terceiro e o quarto príncipes, bem como a segunda princesa, estão todos vindo nos visitar. É melhor ela estar preparada. Alice percebe que ele não elogiou ela em tudo. Ainda frio como sempre. Ele já manda todo mundo cumprimentar os convidados. Eles deveriam chegar agora. E aí estão eles. Terceiro príncipe, Fabian Severus. Quarto príncipe, Nero Viano. Pelo menos os seus nomes são fáceis de lembrar. E então vem a segunda princesa. Tudo bem, por que ela está mostrando isso muita coxa? Quem ela está tentando seduzir aqui? Meu? O nome dela é Violet Severus, a ousada. Imediatamente, todos da família do nosso menino se curvam e os cumprimentam. Mas Nerovian já terminou. Ele diz que terminaram as formalidades, então podem sair agora? Fabian está nervoso, ele está com medo disso, cara de cabelos brancos ser atacado por monstros. Mas o pai de Shan diz para ele relaxar. Eles estão na retaguarda, a atividade dos monstros é muito baixa aqui. Além disso, os melhores cavaleiros estão estacionados ali, então não há nada com que se preocupar. Bem, olha quem está aqui. Aquele maldito Eshel teimoso. Alice lhe dá uma rápida olhada, e seu pai se vira para ele e diz que é melhor ele cumprir todas as suas obrigações. Obrigações. Ele diz que não vai decepcionar, enquanto aquele Fabian ali diz que é melhor eles tirarem os monstros antes que eles se aproximem. O corpo dele é muito valioso, ao contrário do deles. Ok, Sua Alteza está realmente pedindo para levar um tapa. Agora, aqui está um corpo que é realmente de valor. Violet já está agradecendo a Eshel pelo seu trabalho duro. Ele apenas responde que é uma honra. E ela quer saber, onde está Lunel? Ele não é do tipo que perde eventos formais como este. Eshel explica que Lunel tinha um assunto importante para resolver e não pôde comparecer. Ela olha os de lado que respondem, dizendo que é bom tê-lo como guarda-costas. Espere, o que está acontecendo aqui? Já aconteceu alguma coisa entre esses dois ou o quê? A informação de todos e Alice tendo uma sensação estranha. Eshel sempre protege o primeiro príncipe, é assim que as coisas são. Mas agora ele está aqui com os gêmeos e a segunda princesa. O que é isso? Uma coincidência ou algo totalmente diferente? Eshel então menciona que ouviu que ela se juntou aos cavaleiros como o topo dela. Place parabeniza-a. Mas não parecia nada sincero. Ela imediatamente reconhece que olhar familiar em seus olhos. E voltamos ao seu 9º aniversário. Ele deu um tapinha na cabeça dela, parabenizou ela. Naquele dia, Eshel deu a ela um pergaminho mágico. Um pergaminho mágico de 4 estrelas ela ainda não conseguia usar. A ideia era que um dia ela ficasse forte o suficiente para finalmente usá-lo. Anos depois, ela alcançou 4 estrelas e finalmente chegou a hora de ativar o pergaminho. Mas no momento em que ela começou, alguém agarrou sua mão e disse para ela parar. Era Cecília. Ela perguntou o que estava acontecendo. Sua amiga explicou que o pergaminho invocaria um monstro de nível médio. Eles poderiam ter morrido se realmente tivesse acontecido. Que diabos, cara? Eshel plantou uma bomba quando tinha 9 anos. Ele é o rei do Counter-Strike. Agora aqui está ela, olhando para ele, imaginando se ele realmente lhe deu aquele pergaminho de propósito. Se sim, por que o irmão dela faria algo assim? O grupo ainda está escoltando as carruagens. Dentro de um deles, Norovian pergunta se foi Lumel quem designou Eshel para esta escolta. Fabian diz que tudo é suspeito. Ele quer saber o que eles estão planejando. Violeta concorda. Ter alguém tão habilidoso como esse atuando como guarda-costas. Isso é uma bandeira vermelha. Todo mundo já sabe que tipo de pessoa Lumel é. É melhor ficarem alertas ou acabarão mortos. Nesse momento, a carruagem treme. Alice vem correndo, gritando que é uma emboscada e todos precisam recuar. Uma criatura especial chamada Antarag está atacando a área. Os soldados da torre já estão enlouquecendo com o rugido do monstro. O príncipe covarde começa a exigir respostas. Por que ninguém os avisou que algo assim poderia aparecer? Um ataque do monstro-chefe faz todos voarem. Alice grita para eles recuarem imediatamente, mas um enorme golpe de cauda está vindo direto para o grupo. Sem problemas. Big Sis bloqueia o bater. Mas agora ela realmente quer saber por que algo tão poderoso está aparecendo no mundo. Retaguarda. Os príncipes já estão correndo para salvar suas vidas. Um dos de cabelos brancos grita para eles voltarem. Se continuarem correndo, serão mortos sozinhos. Violeta totalmente entrou em pânico quando, de repente, Eshel veio em sua direção. Nada superficial, certo? Ele diz a ela para chegue perto. Ele a protegerá. E nesse momento, Violet percebe. Esse bastardo planejou tudo esse caos só para matá-los aqui. E a julgar pela cara de Alice, ela percebeu alguma coisa suspeito também. Então, bam, um feitiço de flor do vento atinge o monstro-chefe. Cecília aparece para ajudar e grita para Alice fugir pelo caminho lateral. Agora mesmo, ela agarra sua amiga e também puxa Violet, que está confusa e sendo arrastada, mas honestamente, qualquer lugar longe de Eshel é a decisão certa. Ainda assim, o instinto de Alice está lhe dizendo algo seriamente errado. Ela sentiu uma sede de sangue avassaladora vindo de seu próprio irmão. E quando ela olhou para trás, ela viu o monstro prestes a acertar um golpe direto em seu pescoço.
Mas então, do nada, uma barreira estranha bloqueou o ataque. A cabeça de Alice está girando. O que está acontecendo aqui? Mas Cecília apenas grita para ela se mexer. O monstro é ainda voando, indo para outro ataque a Shell. Mas mais tropas aparecem por perto e gritam para que todos voltem à formação. Ela olha para o lado e percebe os 3 malditas garotas se foram. Enquanto isso, os soldados gritam para não deixar aquela criatura, Antarart, chegue perto das lebres reais. O monstro começa a carregar outra energia roxa explosão e Eshel parece que está perdendo o controle, rosnando que essa coisa está realmente começando para irritá-lo. Então, uma luz dourada irrompe de suas costas e ele ordena que todos se afastem. Bum! Explosão massiva. Isso lidava com o monstro? Talvez. Ou talvez não. Todo mundo ainda está parado, apertando os olhos para ver o que está acontecendo. E tem Violet, aquela pirralha sorrateira, que tropeça aleatoriamente como uma idiota. Alice corre, perguntando se ela está bem. Violet diz que não, mas ela não morre tão facilmente. Então que diabos? Cecília apenas dá um tapa nas costas de Alice. Alice tropeça, parecendo chocada. Que diabos é isso? E agora ela está no chão com dor. Que diabos? Os dois estão parados ali, olhando para ela. Eles realmente nos pegaram com essa reviravolta na história. Não esperava por isso. E aquela maldita Violet apenas olha e diz, então você é a irmã mais nova de Eshel? Alice primeiro. Ela diz que sabia que algo estava errado quando Eshel apareceu e Lunel não. E ela tem certeza que Alice estava planejando matar todos eles durante o caos, para que todos os outros sujassem as mãos com sangue. É por isso que isso foi legítima defesa. Droga. Até Cecília está ali parada, completamente silenciosa. Alice tenta explicar. É tudo um mal-entendido. Ela só queria protegê-los. Mas Violet a interrompe e manda ela calar a boca. Então ela sabe exatamente o quão ambiciosos Veres e Lunel são. Ela não vai ficar sentada como uma idiota enquanto todo mundo faz fila para matá-la. Se Alice tiver alguma desculpa, agora é a hora de dá-la, porque ela não tem muito tempo sobrando. Violet joga um pergaminho e diz que espera que Lumindel tenha ido salvar dela. E Pooh, parece que os dois acabaram de se teletransportar de lá. Alice, porém, ela não está pensando direito. Ela está sentada lá se perguntando quão impulsiva Cecília deve ter sido para traí-la assim. Ela tem que estar sob algum tipo de controle mental ou tem que haver outra explicação. Com lágrimas nos olhos, ela murmura que não pode ser real. Mas agora, algumas criaturas aparecem na frente dela. Ela luta para se levantar, dizendo que precisa se recompor. Ela não posso morrer aqui. Ela tem que sobreviver e pergunta a Cecília por que fez isso. Ela começa a ativar um poder que chama sua querida mãe, a fonte de toda a vida. Os monstros atacam, e ela implora a deusa que haja por meio de suas mãos. Ela ativa uma habilidade de Genie of Despair, enviando explosões voando em todas as direções. Enquanto isso, vá para o VAR para sair. Sim, são as duas traidoras, Violet e Cecília, apenas relaxando. Violet se joga na cama, dizer isso era nojento. Cecília concorda, sentada em silêncio, pensando na pequena Alice desde a infância. Ela fecha os olhos, talvez um pouco em conflito. Então Violet pergunta, por que você deixou Alice viver? Você poderia tê-la matado ali mesmo. Garota, feche essas pernas de palito, você está agindo de forma estranha. Cecília, um pouco hesitante, diz, ela morrerá em breve de qualquer maneira. Os monstros lá vão acabar com ela com certeza. Enquanto isso, Alice ainda está lá fora, atirando lanças para a esquerda e para a direita, mas ela está exausta. E honestamente, este é o momento perfeito para o nosso menino aparecer como um chá de total. Ela está esgotada. Ela murmura que precisa voltar. O problema é, o que ela vai dizer aos cavaleiros? Que a princesa Violet tentou assassiná-la. Que Cecília tentou matá-la. Quem vai acreditar nisso? É por isso que sua melhor aposta agora é dar o fora daí. Mas cada vez mais, monstros continuam se aproximando. E não qualquer monstro, os de alto escalão, salamandras. Ela tenta bolar um plano, qualquer maneira de escapar com vida. Mas essas feras já estão carregando seu hálito ardente, babando por todo lado. Ela sabe, não tem como ela pode evitá-lo. O monstro chega perto, mas a mira está errada, ainda bem. Ainda assim, Alice sabe se ela leva esse golpe de frente, não há como sobreviver. Mas ei, a irmã mais velha é uma fera, então não se preocupe. Porque o irmãozinho acabou de aparecer. Nosso garoto corta através dele, e Alice imediatamente olha para cima, tentando descobrir quem é. E Alice imediatamente olha. É antes que ela possa processar o que está acontecendo, alguém a agarra pelo ombro, pede desculpas, e vai embora com ela. É Brian vindo em ação para salvá-la. E no momento em que ela o vê, ela percebe que se Brian está aqui, isso deve significar que ele também está aqui. Aquelas salamandras ainda criavam um mar de fogo. Brian e Alice estavam escondidos nas proximidades, e ele disse a ela para esperar um pouco mais. Mas ela sabia que aguentar não iria resolver isto. Essas coisas estavam se aproximando rapidamente e iriam alcançá-las a qualquer segundo. Foi quando, Karen cai bem na frente deles. Ao longe, uma explosão ilumina o céu. Todas as criaturas se voltam para ele, olhando. E Karen, claro, aparece dizendo essas malditas coisas devem ter comido algo envenenado. Por que outro motivo eles estavam vomitando tudo dentro deles assim? Ela diz a Shin para se apressar e terminar o trabalho já. Alice ouve o nome, e está visivelmente confuso. Shan, ela ouviu isso certo? E então, lá vem ele. Terceira forma da descida da névoa. Os monstros disparam suas chamas, mas ele corta direto, rasga a cabeça ao meio, explode o corpo, libera um monte de orbes vazios. Sim, parece que ele destruiu tudo. Não muito depois, Brian está levando Alice para longe do campo de batalha. Ela avista o menino ao longe e caminha mais perto, pensando consigo mesma que sempre teve um palpite sobre quem estava por trás daquela máscara. A máscara atinge o chão. Ela começa a chorar. E quem é? Vamos, você já sabe. Isso é Canela. Claro que é. Ele olha para ela e diz, espero não ter chegado tarde demais. Mais tarde, enquanto ela está sendo curada, as coisas finalmente clicam. Cecília sempre foi espiã de Violet.
Ela sente como uma tola, pensando que estava cumprindo a vontade de sua família e confiando em alguém como ela. Mas Shan diz que não é culpa dela. A culpa é daquela maldita Cecília, com a princesa. E obviamente, com Eshel também. Alice quer saber se tudo foi planejado pro irmão deles? Shan sabe alguma coisa sobre isso? É estranho, porque as ordens da missão vieram de pai dela. Shan diz a ela que a única razão pela qual a missão aconteceu foi porque Eshel sugeriu isso. E, claro, o pai dela faz tudo o que aquele cara manda. Ela quer saber por quê. Shan diz que é porque aquele bastardo quer ser o único a dar continuidade ao legado da família. Alice faz uma careta, dizendo que, aparentemente, ele está até disposto a matar a própria irmã por isso. Embora o ato difícil não dure muito. Ela cai de joelhos, completamente esgotada. Ainda assim, ela quer saber se Shan realmente acredita nisso sobre Eshel? Ele tem certeza? Ele apenas olha para ela e diz, claro que sim. O quê? Você acha que estou brincando? Alice admite que sempre senti que algo estava errado. E parece que Shan também. O que ela não consegue entender é, como ninguém mais viu isso? Por que o pai dela e todos ao seu redor não notaram nada? É como se Eshel tivesse algo que ela não tem. Algum poder invisível. E durante a batalha, ela sentiu isso também. Algo estava protegendo. Quando ele deveria ter sido atingido por aquele ataque mortal, algo bloqueou. Shan se lembra daquele momento claramente. Ele sabia que a adaga havia pousado bem no pescoço do cara. Mas algo estranho impediu isso. E mesmo agora, ele ainda não sabe o que foi isso. Algo poderoso o suficiente para bloquear até mesmo a lâmina demoníaca. Tanto quanto ele pode dizer, só há uma explicação possível. Alice diz que eles precisam contar ao pai. Mas Shan simplesmente vai. O quê? Garota, por favor. Isso é uma ilusão. Ele não vai nos ouvir. Alice insiste, se for só ela, talvez não. Mas se eles forem juntos, talvez haja uma chance. Shan suspira e diz que ela precisa começar a confiar mais nele. Se eles passarem este plano e ele falhar, todos os Cavaleiros da Luz se voltarão contra eles. Alice é confuso. Por que isso aconteceria? Mas Shan se lembra. Em sua vida passada, Eshel sempre foi o centro das atenções. Todos o adoravam. Todos confiavam nele. Ele foi o grande salvador. Até o próprio Sam era um fanboy. Ele era o herói. Nunca houve dúvida na mente de ninguém. Olhando para trás, foi estranho. Ele não era apenas um cavaleiro. Ele se sentia como um religioso figura. Até o pai dela, que era perspicaz e observador, morreu confiando nele. O imperador Lunel, ambicioso como o inferno, também confiava nele. Boris, um homem obcecado pela verdade afiado como uma lâmina, ele também confiava em Eshel, sem questionar. Mesmo a versão idiota de Sam não parou confiando até que ele estivesse morto no chão. Mas naquele momento final, uma pergunta ecoou em sua mente. Por que eu confiei em Eshel? Só poderia haver uma explicação. Shan diz que Eshel foi a figura definitiva que herdou a autoridade do Deus mais poderoso, o próprio Lumindel. A autoridade ele recebeu? O papel do salvador do mundo. De volta ao campo de batalha, é um caos total. Todo mundo gritando para proteger os príncipes. Ruiva e Albino estão absolutamente enlouquecendo, entrando em pânico como se estivessem segundos da morte. Enquanto isso, Eshel ainda é um herói. Ele é um herói. Ele é um herói. Ele é um herói. Ele é um enquanto isso, Eshel está na linha de frente, impedindo um dragão. O cabelo do Sr. Platina começa a jorrar sobre ele, mas Eshel simplesmente responde, dizendo ao idiota para recuar. Antes que ele seja morto. O dragão avança para outro ataque. Eshel ativa o julgamento de Regis, sua técnica sombria. A fera dispara um enorme laser enquanto os dois irmãos estão ali praticamente agarrados um ao outro. Esses dois estão em outra coisa. O quê? Eshel acabou de invocar a parede titânica escura ou algo assim para aguentar toda a explosão. O laser acerta, mas depois simplesmente se dissipa. Através de toda a fumaça, as escuras paredes titânicas estão cheias de fumaça. A fumaça está por toda parte, fumaça e fogo. Eshel ainda está em movimento, ainda canalizando ataques. O dragão observa. Então Eshel avança e corta-o bem no centro. Sim, não é brincadeira. Essa coisa foi cortada 50% direto no meio. Imediatamente, Eshel se vira e pergunta se todos estão bem. E todo mundo começa a torcer, elogiando, chamando de incrível. O grande salvador. Até os príncipes estão dizendo que vão contar ao rei como ele é incrível. Assim, Eshel não é burro. Ele está tirando aquela influência da realeza Pirralhos. Enquanto isso, de volta com Alice, ela ainda não entende por que Eshel foi escolhido por Lumindel. Shan explica que Lumindel só precisa de uma pessoa, independente do tipo de pessoa que ela seja. E obviamente, uma vez que Eshel foi escolhido, tentar negá-lo era como negar toda a Igreja de Luz. Se fizessem isso, todos os seguidores de Lumindel iriam atrás deles. Alice diz é difícil aceitar. Essas são as coisas em que ela acreditou durante toda a sua vida. O que ela não pode embrulhar a cabeça dela é, como Shan sabe de tudo isso? Ele apenas diz que não pode contar a ela. Ele está tentando evitar que ela se aprofunde demais nessa bagunça. Mas ela é compreensiva. Ela coloca a mão no ombro dele e diz que ela entendeu. Ela sabe que ele ainda não pode contar a ela. Mas algum dia, ela espera que ele diz a ela. E que ele não carregará esse fardo sozinho. Ela inclina a cabeça um pouco, e é meio gentil. Enquanto isso, ela agradece a Brian. E ele fica vermelho brilhante. Shan imediatamente diz para ele se acalmar. Não fique tão feliz só porque conversou com minha irmã. Então ele se vira para Alice e quer saber. O que ela está planejando agora? E uma maluca diz que vai encontrar Cecília e conseguir respostas sobre por que ela traiu. Aquele deus Shan diz que vai com ela. Sério, garota, o que há seu desejo de morte? Ele diz que está com o anel. Ele tem certeza de que eles não foram longe. Então a cena salta para o esconderijo de Violet. De repente, a expressão de Cecília muda. Ela diz que alguém está se aproximando. Um maná que ela nunca sentiu antes. Violet diz a ela para relaxar. Ninguém sabe sobre este lugar. Mas no meio da frase, bum, o lugar inteiro explode. Um ataque quase arranca a cabeça dela. Uma espada voa pela janela e bate na parede. E Cecília sabe instantaneamente. Essa é a espada de Alice. Mas ela nem deveria estar viva. O próximo capítulo começa de volta ao campo de batalha. Eshel detecta um traço de magia de teletransporte e um pergaminho de feitiço. Ele conta a todos para encontrar abrigo.
Um dos soldados lhe pergunta, você realmente acha que a princesa Violeta está bem? Eshel apenas diz que descobriremos em breve. Obviamente, todo o esquadrão está assustado. Há cadáveres de monstros por toda parte, lama fluindo pelo chão. Caos. De volta a Cecília. Agora correndo. Ela está murmurando que achava que o garoto seria habilidoso por causa do maná e da sede de sangue. Mas acontece que é apenas uma criança. Ele não poderia estar viajando com mais ninguém. Ela ativa uma habilidade do andarilho do vento e se aproxima. Ela está chegando rápido com uma espada-ataque que parece que vai pousar. Mas o garoto se esquiva. Ela manda saber quem ele é. Porque ela nunca viu ninguém dos Veres se mover assim. Ela não tem certeza. Ela não tem certeza. Ela não é claro. Ele apenas olha para ela em silêncio. Ela ordena que ele responda. Por que ele tem essa espada? Fez ele salvou Lady Alice? Ainda sem resposta. Então ela se prepara. Diz que se ele não falar, vamos ver se ele consegue gritar. Ela cobra. Esquerda. Certo. Acima. Abaixo. Desliza perto de seu estômago. Passa pela orelha dele. Ela está indo por sangue. Mas ela ainda não acertou um único golpe. Enquanto pensava consigo mesma que apenas um punhado de cavaleiros conseguissem acompanhar sua velocidade, Cecília empurra uma árvore e se lança para outro atacar, gritando que acabou. Mas ele apenas dá um pulo calmo para o lado, esquivando-se como não é nada. Ela está começando a se perguntar. Ele realmente se move mais rápido que eu? Cheyenne. Cara, o inimigo está bem ali. Pare de ficar parado como se estivesse em colônia comercial. Ela está queimando de raiva. Ele nem sequer sacou a arma. Ela corre para a esquerda e para a direita como um maldito sapato de pavão, atacando novamente e gritando para ele não subestimá-la. Tempestade aguda. Uma barra limpa. Explosão massiva. Ondas de choque por toda parte. Lâminas cortando tudo em seu caminho. Mas Cheyenne está ali parada, com o orbe na mão. Cecília não consegue acreditar. E Fen. Ele ativa a esfera vazia, faz um movimento limpo. Bum. Ele corta a montanha à metade. Ela está encantada novamente. Explosão literal. No meio da poeira e dos escombros, ele se aproxima a seu corpo, caído no chão. Ela murmura, quase inconsciente. Que maneira patética de perder. Nunca pensei que morreria num lugar como este. Ele realmente é o Grim Reaper. Nem mesmo dizendo uma palavra. Mas agora que ela está morrendo, ela só quer saber. Lady Alice ainda está viva? Foi quando, pela primeira vez, Cheyenne realmente fala. Ele diz que está curioso. Por que ela parece tão aliviada? A maioria das pessoas prestes a morrer ficaria aterrorizada. Cecília responde, isso se chama retribuição. No fim, este é o destino que mereço. Então, retribuição por quê? Uma voz interrompe. Cecília estremece. É Alice. Subindo, os olhos fixos nela. Ela quer saber por quê. Por que ela a traiu? Cecília está chorando agora, completamente emocionada. Diz que está feliz em ver Alice viva. Mas Alice não aceita. Ela diz a ela para calar a boca e responder a maldita pergunta. Aí vem a trágica história de fundo, pessoal. Vamos. Somos levados para a cidade natal de Cecília, uma pequena vila que foi dizimada durante um ataque de monstro. Ela era apenas uma órfã faminta vasculhando restos para sobreviver quando alguém finalmente encontrou os sobreviventes. Um grupo do exército apareceu alegando ter derrotado os monstros e que ela estava segura agora. Eles a pegaram, deram-lhe comida e água. Ela foi salva. Bem quando ela estava prestes a morrer, as revistas chegaram. E aquele que a salvou naquela época era a princesa Violeta. Mesmo naquela idade, ela tinha aquela cara presunçosa que você só quer dar um soco. Mas ela era talentosa e poderosa. Então é claro que fazia sentido para Cecília dedicar sua vida para a pessoa que a salvou. Pouco tempo depois, ela teve a chance de pagar essa dívida. A ordem era clara. Aproxime-se dos Verres e aguarde mais instruções. Foi assim que ela terminou até trabalhar em casa. E foi então que ela conheceu a pequena Elise. Tão doce. Tão gentil. Mas agora, ela se arrepende de tudo. Ela deveria ter morrido nas ruínas daquela vila. Aí hoje mesmo, Violet chegou e disse, hoje, Alice deve morrer. Ela é uma ameaça. Alice, confusa, pergunta, que ameaça? Do que diabos você está falando? Cecília explica, Violet sempre viu os Verres como ameaças, por causa de sua ligação com Lunel e Shell. Ela sempre acreditou que os Verres eram aliados de Lunel. Então, quando ela viu sob ataque, ela deve ter pensado que era tudo uma conspiração dos Verres e Lunel para acabar com o resto da competição. Cecília diz que Violet não se parece em nada com Alice. Alice na verdade confiou nela, acreditou nela, até o fim. Mas Shane interrompe. Despejado? Pare de tentar justificar isto. Apenas admitir que estava errada não significa que ela merece perdão. Cecília fica abalada. Alice diz a ele para esperar, apenas ouça um pouco mais. Mas Shane já sacou sua lâmina, diz a ela que isso não é um assunto leve. Cecília, ela aceita, diz que está pronta. Enquanto isso, Alice está implorando desesperadamente, pedindo-lhe que espere para ouvir para pensar. Ryan gentilmente diz a Alice para acalmar. Mestre Shingen. Então, Shane levanta a adaga. Deslize. O sangue atinge o chão. Parece ela está morta. E a cena corta. Estamos no quarto de Violet. Tudo foi feito em pedaços. Ela é olhando em volta, exigindo saber quem está lá. Ela quer saber onde Alice está. Mas a pessoa quem entra? Sim, é a pior opção possível. Sim, é ele. O próprio Goliath, Eshel, entrando e dizendo que está aqui para escoltar Sua Alteza. Mas Violet está tremendo, mal aguentando juntos. Ela deixa escapar que ele parece muito mais com quem veio para matá-la. Meio rude, entrando assim. Eshel nem se incomoda em mentir. Ele diz isso diretamente. Sim, ele estava planejando matá-la. A configuração perfeita? Ela. Fabiano e Erovian. Todos eles morrem no ataque do monstro. Violeta alcança por algo atrás dela, dizendo que não vai escapar impune das consequências de um movimento como que. Mas ele dá um golpe divino e arranca o item da mão dela. Isso queima. Ele diz a ela para acalmar. Ele nem terminou de explicar ainda. Violet rosna para ele e simplesmente cuspiu. Qual era exatamente o seu grande plano? Ele entra, calmo como sempre, e diz, ninguém sabe.
Mas então ele vê a espada de Alice presa na parede e pergunta, onde está a irmã dela? Violet sorri e diz que a matou. Ela não sabia se Alice estava trabalhando com Lunel ou não, então ela decidiu jogar pelo seguro e ter certeza de que estava morta. E ei, Eshel provavelmente gostou disso também, não é? Ele não estava planejando se vingar de sua irmã? Mas Eshel diz, não desta vez. Ele estava realmente planejando mudar o plano. Agora ela está confusa, abalado. Ele desembainha a espada e diz que ela está calma demais para alguém que está matando todas as pessoas suspeitas em seu círculo. Estratégia inteligente. Ele admite que está surpreso. Ela é nada como Lunel nesse sentido. Agora o blefe de Violet está saindo pela culatra. Ela fingiu que Alice é o prazo final, mas agora percebe que Eshel realmente não se importa. E Shelen diz que todo o plano estava condenado desde o início, então ele apenas reportará a Lunel que tudo falhou. Violet, nervosa, exige saber o que ele realmente quer dela. E Eshel responde calmamente, ele está sugerindo que ela se junte ao plano dele. Isso chama a atenção dela. Ela pergunta, ele não esteve sempre do lado de Lunel? Mas ele responde que são apenas parceiros de negócios, nada mais. Violet se recosta na cama, de braços cruzados, sem acreditar. Diz que não acredita nisso nem por um segundo. E Shel não se importa. Ele diz a ela para acreditar no que quiser. Lunel era apenas mais uma peça no quadro geral. Imediatamente, a mente de Violet está acelerada. Ela está convencida de que Shel está tentando assumir o controle de todo o seu império ou algo assim, e não há como ela ajudá-lo com isso. Mas ele fecha isso para baixo. Ele não está interessado em nenhum império. Ela o pressiona. Então o que você quer? Ele responde, não quero a erradicação do mal. Ele diz que vai remover tudo ruim deste mundo. Violet está cética. Você não está falando sério agora? Ele prepara sua espada e diz, você descobrirá. A única coisa que ele tem certeza é que um pedaço desse mal apareceu em seu próximo. O chão começa a rachar. Um maná estranho e assustador inunda a sala. Isso enfia arrepios pela espinha. Algo primordial. Com fome. Algo que ele nunca sentiu antes. De repente, bum, um dos orbes de invocação de chão aparecem. À distância, uma estrela vermelho-sangue brilha no céu. Ah, sim, nosso garoto está entrando. Shan voa em direção ao grande irmão, pronto para dar as mãos. Eshel grita, cortejá-lo. Shan responde, eu sou o mal que você está procurando. E assim, ele libera os 8 pibes flutuantes. As lâminas voam em todas as direções. Eshel luta, para defender, lance uma barreira. E sim, ele consegue proteger a loira. Ela foi arremessada para um lugar seguro, soluçando porque seu esconderijo de princesa está sendo destruído. Garota, todo o seu castelo está indo para a lua. Eshel é atacado de volta. Ela pergunta se ele está bem. Ele diz a ela para sair lá. Ele ainda está sob ataque. Outra bomba vermelho-sangue vem voando em sua direção. Ela ativa a habilidade Escalon, corta a explosão pela metade. Ele se divide e limpa a área ao seu redor. Mas Shan ainda não terminou. Ele se teletransporta do nada e ataca novamente. E desta vez ele acerta. Um ponto cego. Mas não é bom. Eshel tem uma barreira quebrada que nada parece perfurar. Shan percebe isso. Não há abertura. Ele é derrubado com força. Eshel olha para ele e pensa, quem quer que seja, ele não é normal. Mas ele está confiante. No final, ele vencerá. E lá está Violet, parecendo muito corada, muito animada. Como ela pensa que é a principal heroína agora. Então Cian se vira para Karen e pergunta, o que há de errado? E ela estremece. Diz, isso dói. Dói demais. Como se todo o seu corpo estivesse sendo dilacerado. Obviamente, aquela dor vinha da barreira de Eshel. Ele se vira para Cian e pergunta, por que ele parou? Ele não apareceu dizendo que ia acabar com tudo? Então, o que ele está esperando? A verdade é que Cian adoraria matá-lo ali mesmo. Mas vendo como ele não consegue nem arranhar essa barreira, e nem mesmo entender o que diabos é isso, sim. A melhor jogada agora é recuar. É quando ele tira o escudo do ringue e guarda-chuva encharcado com o sangue de Cecília. E Violet imediatamente quer saber o que diabos ele acabou de fazer. Fez. Ele simplesmente diz que aquela garota foi purificada. Violeta não entende. E Eshel explica isso, ela está morta, querido. Agora ele está começando a juntar as peças. Ele só quer saber quem ordenou que Cian fizesse isso. E então ele disse, eu não sei. Não sei. Não sei. Eu não Cian responde, eu sou a névoa. E a névoa, eles não perdoam ninguém. Mas isso não foi algo divino purificação. Isso tinha um propósito diferente. Eshel parece surpreso. Então, se a névoa estiver agindo novamente, antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Cian desaparece. Eshel fica sozinho, frustrado como um inferno. Por que são tantas pessoas de repente ficando em seu caminho? Todo esse tempo, talvez tenha sido a névoa estragando seu grande plano nos bastidores. A cena muda para uma cachoeira próxima. Karen está segurando a cabeça, gemendo que dói como um inferno. Cian está confuso. Ela diz que nunca sentiu nada assim. É como se ela não pudesse nem tocá-lo. Sim, a situação é muito pior do que eles esperaram. Mas Cian tem uma solução possível. Uma pedra elemental negra Durin. Um cristal de divino pureza. É apenas uma teoria. Mas ele acredita que eles podem vencer Eshel com isso. É quando Karen agarra seu braço e implora que ele não faça isso. Esse item poderia matá-lo. Só então, Alice aparece. Sotozi anda de ombros por enquanto e diz que conversarão mais tarde. Neste momento, ele tem pessoas para proteger. Ele não está repetindo os erros de sua vida passada. Além disso, sério, por que ele não matou Cecília já? Perdoando aquele traidor? Mas não, ele jurou, se o inimigo for mais forte do que o esperado, ele só precisa ficar mais forte. Parece um sólido planeje para mim. Um tempo depois, Alice lhe entrega algo. É o símbolo de Marion. Normalmente, ninguém tem permissão para entrar no reino espiritual. Mas com isso ele pode entrar em um lugar chamado Fruna. Ela diz a ele para ter cuidado. Ah, pelo amor de... Eu pensei que esse valor financiado fosse esse ano novamente. Mas não. É Cecília. Chorando muito, sussurrando agradecimentos. Alice a transforma de volta e diz que não a perdoou. E é melhor ela não mostrar o rosto novamente.
Cecília diz que entende e vai embora. Em cima de uma rocha, e observa tudo e pergunta. Você sabe, estamos realmente deixando aquela garota ir? Talvez deveríamos simplesmente tê-la matado. Mas Cian diz que já a matou em sua vida passada. E pensando de volta, não havia necessidade de matá-la também. Quando ele a encontrou, ela já estava quebrada. Esmagado pela culpa pelo assassinato de sua irmã. Tudo o que ele fez desta vez foi aliviar o fardo dela. Talvez um dia, ela pagará essa dívida. Depois passamos para o momento anterior, quando ele a matou. Acontece que, não foi um golpe mortal. Apenas um corte limpo no ombro. Ele removeu sua armadura e disse a ela para fique escondido e espere ser convocado. De volta a Cecília, ela está convencida, e acredita que tem uma chance de redenção. E ela jura que vai pagar a dívida que tem com eles. Karen, porém, ela está olhando para Cian, tipo, você está doente ou algo assim. Esse cara também tem estado suave ultimamente. Ela pode dar um tapa nas bochechas dela, tipo, o que está acontecendo com esse Cian, o Slayer, que eu conheço? De repente alguém chama, é Cecília de novo. Ela diz que já entregou a menina e agradece Karen por salvá-la. Enquanto Karen está sentado lá, isso é uma loucura. Cara a cara com um possuir espada demoníaca com emoções. Ela não tem ideia de como deveria lidar com alguém como esse. Karen dá de ombros e diz que não foi nada. É quando Alice se ilumina. Ela é toda sorrisos, dizendo quanto está feliz por finalmente conhecer alguém próximo de seu irmão. Karen imediatamente desliga isso. Sim, não é assim. É apenas uma arma mestra e meio negócio. Nada mais. Mas é bom saber que o corpo do menino pertence a ela. Então, para ser inteligente, não tentar nada. Alice rapidamente percebe que esta arma demoníaca definitivamente não é boa. Lado. A cena muda para a Academia Lúvin. Alguém está escrevendo uma carta dizendo que encontrou respostas para todas as perguntas que eles tinham. E por causa disso, eles decidiram deixar os Cavaleiros da Luz. Ah, é Alice, claro. Ela diz que essas pessoas se desviaram do caminho da justiça. Aqueles que eles estão tentando proteger não são aqueles que deveriam ser protegidos. E a consciência da sua própria família está sendo corrompida por tudo isso. Até o pai dela está deixando isso acontecer. Ela diz que irá visitá-lo em breve porque há algo que ela quer conversar a respeito de seu irmão Eshel e do príncipe Lunel. Mas por enquanto, ela apenas pede que ele cuide bem de Cian. O diretor suspira, pensando em como todas essas famílias nobres estão confusas ultimamente. Uma coisa que não mudou, Alice se preocupando com o irmão, como sempre. No pelo menos ele pode fingir que vai cuidar da criança como ela sempre pede. Ele então se desculpa por ter feito Boris, espere. Boris diz que está tudo bem. O diretor pergunta como vão as coisas na academia. E o bastardo diz calmamente que está se adaptando muito bem. Então o velho faz a verdadeira pergunta. Então, quando você planejava me contar que está trabalhando para o príncipe Lunel? E por que diabos ele está mantendo isso em segredo? Boris, totalmente impassível, diz que nunca acertou. Ninguém perguntou. Além disso, não tem nada a ver com o trabalho dele lá. O diretor agora quer saber a real razão pela qual ele está na academia. Boris diz que estava procurando alguém. O diretor, você os encontrou? Boris, sim. E bum, ele foi demitido na hora. O diretor diz que se a pessoa que ele encontrou é quem ele pensa que é, Boris precisa sair antes de tentar qualquer outra coisa. Boris está praticamente tremendo agora, mas diz que entende. Este diretor desempenhando o papel de durão, mas honestamente, ele nem é bom em ameaçar pessoas. Especialmente não está velha e sombria raposa Boris. Lá fora, Boris murmura que não esperava esse tipo de reação. Claramente, Xian construiu conexões muito fortes. Ele envia uma mensagem dizendo que tem informações novas para relatar todos os dias. E Artecrea quer saber o que está planejando fazer. Se outra parte se envolver, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Ele diz que vai ter que encontrar uma maneira de conseguir ela para controlar. Então é melhor que ele haja com cuidado. Ao contrário dele, Karen tem corpo físico. Boris apenas diz que está tudo bem. Ele só precisa cortar a conexão entre os dois. O anjo elogia sua determinação. Bem naquele momento, alguém fala. Você queria me ver, Boris? Ah, não, é Sirika. Boris agradece e diz que está querendo perguntar algo sobre o menino Xian. Ele explica que Xian passa a maior parte do tempo nos dormitórios, falta todas as aulas, mas ainda está incrivelmente habilidoso. Sirika concorda, talvez ele seja apenas uma espécie de prodígio. Ela pergunta se ele foi pego a atenção de Boris. Boris diz que sim, ele está querendo perguntar algo sobre o menino Xian. Ele fez isso no início, mas agora está mais interessado nas pessoas ao redor de Xian. Por exemplo, senhorita Sirika Nigriti, que por acaso faz parte da névoa. Bum, Sirika imediatamente alcança ela punhal. Mas Boris levanta a mão e de repente ela é apanhada numa armadilha cheia de dentes afiados e quebradiços. Esse poder está emitindo a energia do Grimório da bibliotecária de Síria. Parecia que ela foi devorada por algum cão infernal. Mas não, ela sai calma imortalmente, cortando tudo como se fosse uma ameaça gótica. Por que eu disse isso? Ela é assustadora. Ela ativa o poder do deus da névoa negra. Boris diz que está querendo perguntar algo sobre o menino Xian. Ele diz que está tremendo direto. Ele não estava esperando por isso. Na verdade, ela está formando um domínio inteiramente novo. Acontece que é assim que ela esconde sua mana do resto do mundo. Sirika diz que não tem ideia de como sua identidade foi descoberta. Mas agora que ele fez essa façanha, sua vida tem que acabar aqui. Se a morte é o que ele procura, ela o concederá com prazer. Boris abre o livro dizendo isso não vai ser fácil e Sirika responde que ele pode estar cheio de confiança agora, mas ela quer veja quanto tempo isso vai durar. De repente, os dois estão cercados por um bando de assassinos e ela chama Boris dizendo que é hora de começar sua purificação. As páginas viram e ele diz que tudo bem, ele aguenta todo mundo ali. A cena muda para o nosso menino Sala com Emily ligando para ele dizendo que o pai está em casa. Ele atravessa o portal com Brian, que parece um idiota total. Nancy joga nos braços dele dizendo que sentia falta dele, enquanto Brian imediatamente vai até Emily pedindo algo para comer. Nosso menino percebe isso estranhamente e não está crescendo. Ele pergunta se ela está bem e ela diz que sim. Ela está se dando bem com Sirika assim como ele pediu. Ele percebe que o treinamento dela com Sirika deve estar indo bem então.
Algum tempo atrás, pediram ao Sirika para começar a treinar Nan. O treinamento da Sirika obviamente não é fácil, mas quando se trata de controlar os instintos, ela é a melhor. Ele elogia Nan, dizendo que ela está realmente se esforçando. Ela concorda, mas diz que hoje Sirika disse que não haveria treino porque ela tinha outros planos. Sam já está curioso. Qual plano? Karen diz que provavelmente é uma purificação. Isso porque, bem, Karen era aquele que pediu que Boris fosse purificado. Sam parece confuso e explica que Boris está trabalhando aqui como instrutor. E claro, seria fácil para o Sirika se aproximar dele, mas ele não está perto dele, pois trabalham no mesmo lugar. Sam responde que de jeito nenhum Eru teria permitido algo assim. Ele não sabia contra quem ela estava lutando? Karen pergunta se ele está falando sobre escritura, como se Sirika e Misty não conseguissem lidar com isso. Então imediatamente, nosso garoto diz que ela já deve saber sobre o Arf Create 2. E parece que ele não percebeu que ela não sabia porque agora os dois estão confusos. Honestamente, pensei que todos já estivessem envolvidos em tudo. Ela está ali parada, parecendo atordoada e meio adormecida, dizendo que pensou que não seria necessário. Às vezes esquecemos, ela realmente não sabe que ele pode ver o futuro. Ele está escondendo isso, ela está escondendo coisas. Mas eles ainda estão do mesmo lado. É uma bagunça. Então ele diz que eles não têm tempo a perder. A linhagem daquele cara é a verdadeira ameaça. Então ele diz a Brian e Nan que está saindo. Mas quando ele vê Brian comendo aquele veneno que Emily fez, ele tem que perguntar por quê. O pobre Brian diz que estava com muita fome e pergunta se Sheehan quer que ele vá junto. Nosso garoto diz que não, ele só está tomando Karen. E estranhamente, ele está surpreso que Brian ainda esteja vivo depois de comer isso. Ele diz a ele para levar Nan e Emily para Bnu. Nan, confusa, pergunta se papai já está indo embora. Ele diz infelizmente, sim, é muito perigoso para eles ficarem aqui agora. Eles não querem se preocupar, no entanto. Eles cuidarão disso. Eles deixam aos cuidados de Brian. Voltamos para Sirika, que diz que quanto mais olha para Boris, mais nojento ele parece. Vendo o número de zumbis ao redor, ela suspeita que o banquete de sangue pode ter sido obra dele. Esses fantoches todos emitem a mesma aura. Sorrindo, Boris pergunta se ela já está cansada. Estranho, já que foi apenas o aperitivo. O prato principal estava a caminho, com sobremesa. Sirika evita outro ataque, mas ela está cercada por todos os lados. Ela ativa a furiosa habilidade Miss Tempesting. E cada habilidade em a série é uma confusão de barras voando pelo ar. Ela está cercada por todos os lados. Ela libera 8 pétalas esvoaçantes junto com o impulso da sede de sangue. Mas mesmo assim, Boris ainda está apenas flutuando lá calmamente, lançando Lance of Judgment enquanto os sem noção correm para salvar suas vidas. Ela percebe, estranhamente, que ele está usando uma tonelada de habilidades de alto nível, e ela nem tem tempo para respirar. Mais um boneco surge atrás dela, e ela tem que se esquivar subindo um pilar. Oh meu Deus, a garota não tem um único segundo para respirar. Ela não consegue nem fazer outra habilidade. Ela usa algo chamado Nedushin e Boom. Explosões por toda parte, varrendo o céu. Ela nem consegue respirar. Ela nem consegue respirar. Ela nem consegue respirar. Ela não consegue entender como cada um daqueles fantoches tinha tanta mana dentro dele. Claramente, isso não é nada normal. Uau, toda a área acabou de ser vaporizada. Você não está matando meu pequeno gótico roxo assim, Boris. Eu mesmo irei atrás de você. Mas parece que o bastardo não se importa, porque ele apenas diz que é hora dela morrer e ativa seu Varamir. O ataque pousa direto na Sirika. Parece que ela foi esmagada e Boris desce. Ela diz que agora ela entende como funcionam esses fantoches. Aparentemente, eles podem rastrear a mana de um oponente, diferente do tipo usual. E provavelmente, aquele livro que ele está segurando é a fonte de todo o seu poder. No mínimo, é algo incrível, a julgar pela mana que ela sente. Provavelmente uma arma dos deuses. Boris bate palmas, dizendo que seu senso de batalha e seu vasto conhecimento são verdadeiramente impressionantes. Mas nada disso importa agora. De repente, ele ativa uma habilidade chamada Imaginário. Os bonecos começam a agir de forma estranha, saindo do chão ou apresentando falhas. É difícil dizer o que está acontecendo. Mas Boris avisa que ele ainda tem muitos outros para brincar, então ela poderia muito bem desistir. Vamos, Sirika, não desista, minha rainha gótica. Ela se levanta e diz que ainda não vai jogar a toalha, ativando uma técnica secreta de expansão. Estilo Jujutsu total. Do nada, há algum movimento semelhante ao de Shikamaru vindo de atrás. Convocando o familiar, cara, ela puxa um demônio completo. Isso é novo para mim. Mamon, Deus concordou, soa quase como Mamoru, mas não exatamente. Boris está confuso, tentando descobrir como ela conseguiu isso. A mana que ele sentiu vindo dela antes desapareceu completamente. Mamon é rugindo e os fantoches estão todos tremendo. Mas eles ainda atacam de forma imprudente. Obviamente, eles levam um tapa e são jogados no chão. Espere, não. Acontece que elas são como formigas amaldiçoadas agarrado ao braço dele. Mas eles não são. Eles são como um bando de animais mortos. Eles são como mas então Mamon ativa algum tipo de espinhos e perfura tudo. À distância, Boris diz que é impensável que ela criasse um demônio assim com sua própria mana. Ela é realmente talentosa. Mas mesmo assim, tudo o que ia fazer era ganhar algum tempo. Neste ponto, ela está completamente esgotada. Apenas uma concha oca sem mana sobrando. Ah não, o que aconteceu? Por que o cabelo da Sirika está branco agora? Tenho um mau pressentimento sobre isso. Boris diz que até lançar um feitiço simples será difícil para ela agora. Infelizmente, sua escolha foi um erro. Mas de repente ela ataca ele de lado, dizendo que parece que ele pensou que não estava em perigo. Ela ataca e aqueles protetores escudos dele aparecem novamente. Toda vez, esse mesmo padrão. Boris fica surpreso por não conseguir acompanhar seus movimentos. Como ela ainda é tão rápida sem mana alguma? Aquela combinação rápida de ataca para frente e para trás. A barreira começa a rachar e depois se estilhaça. Ela gira sua lâmina e desliza pela lacuna. Ele está completamente em pânico. Ela dá um golpe forte, dizendo a ele que é checkmate. Vamos, Sirika, pelo amor de tudo. Ganhar isso?
Se você morrer agora, ficarei seriamente com o coração partido. Ela balança a mão enorme em direção ao rosto dele, prestes a jogá-lo no chão. Boris percebe que não tem tempo para lançar nada. Ela está pronta para acabar com ele, mas ele prepara um feitiço na mão, dizendo que pelo menos tentará para lançá-lo sem cantar. Ele invoca uma mina logo abaixo de si mesmo, e a explosão lança Sirika fora. Então ele volta com aquelas lanças de julgamento claramente esgotadas. Mas o Durão Kai instantaneamente volta a toda velocidade. O cara definitivamente não é ótimo em lidar com combate corpo a corpo. Ela está se esquivando de tudo que ele joga, diminuindo a distância, e gira em um movimento selvagem. Até eu estou ficando confuso tentando acompanhar o que está acontecendo. Ela está de cabeça para baixo e cai do céu com um ataque voador no estilo Rock Lee. Não tem como ele levantando daquele. Então, de repente, alguém diz, por hoje chega, Boris. Ela era descendo para acabar com ele de cima quando uma estranha barreira dourada aparece. Ele chama para Lord Artrey. Imediatamente, Sirika percebe que essa é a arma divina que o protege. O livro então afirma que não tinha informações sobre essa garota. Achava que ela era apenas uma pessoa de baixo nível servo de Eru. Mas com habilidades como as dela, pelo menos ela conseguiu ser uma oficial de alta patente. E na sua condição atual, Boris não teve a menor chance. É bom saber, mas agora estou preocupado. Sirika está olhando para ele e percebe que Black o sangue está vazando de Boris. Ela pergunta se ele é membro da tribo Black Blood. Ela pensou eles foram extintos. Enxugando o rosto, ele diz que é exatamente por isso que evita se machucar. Era realmente uma pena que ela tenha descoberto isso. Os fantoches no banquete de sangue, as pedras atordoadas, tudo isso veio da tribo Black Blood. E agora Sirika tem certeza de que foi ele o responsável por esse massacre. Boris, totalmente despreocupado, diz que, bem, parece que o segredo foi revelado. Vai ser difícil continuar trabalhando por aqui agora. Que pena. Sirika ataca ele novamente, mandando-o calar a boca. Mas ele simplesmente ativa o livro, dizendo que eles se encontrarão novamente em outro momento. Mas ela não vai deixá-lo ir tão fácil. O demônio surge por trás e esmaga ele e o livro. O golpe duplo acerta em cheio, e até o livro reclama que ela é uma mulher tão chata. Boris olha para cima e diz que esqueci completamente que esse maldito monstro foi convocado, e todos os seus fantoches já foram usados como sacrifícios. Enquanto isso, Sirika percebe que sua adaga não consegue passar pelo escudo. De repente, o espaço que ela criou começa a se abrir atrás dela. Ela presume que alguém está chegando para apoiar Boris. Mas espere, é Sim aparecendo. Boris já está atordoado, tentando descobrir o que diabos Brad está fazendo aqui. O garoto entra silenciosamente, cai na mão, e acerta um golpe sólido direto no escudo. Quebra tudo, explosões e luzes estourando em todos os lugares. Kari aparece, dizendo que toda a cena a deixa enjoada. Claramente falando sobre isso bastardo, Ti quer saber como ela o encontrou e como os dois chegaram lá tão rápido. Kari apenas responde que ela tem bons instintos e pode sentir o cheiro dos hipócritas como ele a 1 quilômetro de distância. Especialmente do tipo que realmente faz você querer se matar. Com uma energia tão vil. Tri responde que a avisou. Ela escolheu o lado errado nisso lutar. A expressão dela muda, e o cara se transforma em um ovo brilhante coberto de glifos e asas, ativando a autoridade do deus Serafim. Ao mesmo tempo, o livro está brilhando bem na frente de nosso menino e Sirika. A criatura solta uma explosão, a energia se expande para fora. E meu Deus, esse maldito Boris ainda não vai morrer seriamente. Sirika chama Cian, e cara, ele está segurando a linha, não recuando nem um pouco. O garoto está resistindo à autoridade divina. Ela não consegue entender que tipo de poder poderia até mesmo fazer algo assim. A espada do demônio por si só não deveria ser suficiente. Enquanto avança, Cian diz que Eru estava escondendo algo muito mais perigoso do que pensavam. Então Boris fala, dizendo que vai ajudar afinal. Ri. Porque, bem, o portador da espada do demônio que eles deveriam eliminar estava bem na frente dele. Tri, porém, diz a Boris para parar e não interferir porque eles não eram fortes o suficiente. Parece que algo já está tomando conta dele, lutando com sua mente. De repente, o livro sente algo estranho. Uma adaga o corta. Espere, Cian acabou de rasgar o livro? E então ele esfaqueia Boris bem no peito. Boris nem consegue compreender como aquele pirralho conseguiu romper a proteção de Tri. Agora ele tem certeza daquela maldita neblina cobrindo o sol. Esse era o símbolo de Cian Verte. Esse menino é o lâmina destinada a ser apontada para Xiao no futuro, e ele tem que se livrar dele agora. De longe, Sirika pode dizer pela quantidade de mana que está usando que Cian não durará muito mais. Ela tem que agir antes que seja tarde demais. E ela está claramente ficando chateada, oscilando à beira dos chifres saindo, entrando no modo de raiva total. Eu nem sei o que é acontecendo mais. Nosso garoto está com a faca alojada no peito do idiota. O cara está tentando empurrar ele de volta. Não faço ideia. Quem está dominando quem agora? Mas Cian ativa as raízes inabaláveis do grande árvore. Boris cerra os dentes e manda um cão infernal atacar para morder. Mas Sirika salta para salvá-lo. Veja ela ativando a forma humana demoníaca unificada. Nosso menino está atordoado. Então, de repente, ele vê aquela coisa estranha em forma de ovo novamente, coberta de glifos e asas. A mana continua crescendo e toda a área explode ao redor deles. Nesse momento, Sirika percebe que seu domínio perdido foi completamente substituído. E num piscar de olhos, eles estão de volta à floresta. Eles falharam na purificação. Cian imediatamente se levanta, exigindo saber por que diabos ela o impediu. Ela apenas responde, obviamente, que ela salvou a vida dele. Todo tonto, ele diz a ela que no final, foi ele quem a salvou. Então ele pergunta como Karen está. Ela simplesmente responde que vou precisar de uma soneca. Assim como na luta contra Shell, ela está exausta depois de lidar com essa barreira. E nosso menino está convencido. Esta batalha era inevitável, e ele não vai ter mais escolha. Ele terá que usar isso. O que é? Nenhuma pista. Você também não sabe, porque ele está escondendo isso de nós.
A cena então muda para Breniel, uma cidade comercial localizada perto Lun. Esse é Lunov? Provavelmente não. Mas uma garota de cabelo azul aparece, dizendo que duvidava que ele vir. Mas o bastardo realmente fez. Agora que percebo isso, posso estar enlouquecendo. E Alice, sim, a irmã do nosso menino foi se encontrar com o inútil diretor da escola. Eles estão tendo o máximo conversa óbvia de sempre. Ela não vai à escola e o velho não sai da escola. Mas ele diz que está lá por causa da carta que ela enviou. Parecia um assunto sério. Ela presume que é sobre ela deixar a ordem dos cavaleiros, mas ele responde que imaginou que ela eventualmente seguir seu próprio caminho. O que a família quer não importa. É o que ela quer. Sobre Eshel e Lunel que realmente chamou sua atenção. Alice pega seu copo e quer saber se ele tem alguma informação sobre Eshel. O velho diz que não, mas pergunta o que ela acha que aconteceria se Eshel se tornasse o líder da família. Alice diz que muitas pessoas talentosas se juntaram aos Cavaleiros de Light, então ele provavelmente se tornaria o líder do exército mais forte do Império. O diretor concorda e diz que Lunel ficaria do lado dele e também lideraria os Cavaleiros da Luz. Alice diz que isso é exatamente o que mais a preocupa e quer saber o que o velho pensa. Ele conta a ela sobre isso época em que Siena lhe perguntou o que era mais importante, a prosperidade do Império ou a honra da família. Era quase como se o garoto já soubesse o que iria acontecer. E agora ele percebe que não foi cuidadoso o suficiente com o que eles já poderiam ter feito. Alice questiona o que ele quer dizer com Siena conhecendo o futuro. Ele se levanta, dizendo que não tem certeza. Mas por enquanto, ela deveria deixar o Império. Ela não entende o porquê. Ele apenas diz um grande desastre está prestes a cair sobre este lugar. Ele fará o que puder para consertar as coisas, mas não há garantias. Ela ainda está confusa e ele levanta a possibilidade de um golpe de Estado. Ele está começando a ver sinais de lutas internas pelo poder pelo trono. De volta à cidade comercial de Brnu, a filha do nosso menino está toda emocionada, falando sobre frutas estranhas, pessoas estranhas, e coisas que ela nunca viu antes. Brian tem que continuar se desculpando com todos que parecem prontos para bater na garota, dizendo que ela não pode simplesmente apontar para as pessoas e chamá-las de estranhas. Além disso, ele a lembra que eles deveriam manter a discrição aqui. A prioridade é chegar ao abrigo com segurança. Emily concorda e diz que, por enquanto, todos vão presumir que estão apenas uma família normal. Nesse momento, o rosto do menino fica vermelho como um tomate e ele diz para eles se apressarem e sigam. Emily começa a correr atrás deles, mas é claro, o encrenqueiro corre para o outro lado na janela. Alice lembra o que o diretor disse sobre um possível golpe. Ela não tinha imaginado Eshel e Luanel estavam planejando algo assim. Talvez ela tenha esquecido que eles literalmente tentaram matá-la, hein? O que ela não entende é como tanto o diretor quanto Shehan já sabem sobre isso. Nesse exato momento, a porta atrás dela começa a se abrir e alguém chama por Alice. São Emily e Brian dizendo que já faz muito tempo desde a última vez que a viram. Alice imediatamente percebe que aqueles dois deviam estar morando com Shehan na academia. E ela já está fazendo a matemática, calculando que o garoto esteve cercado de mulheres esse tempo todo. Então Brian diz, o jovem mestre tinha assuntos urgentes para cuidar e enviou os três. Alice pergunta quem é o terceiro já que, obviamente, não há mais ninguém lá com eles. Só agora eles percebem que a garota dragão desapareceu. Brian está parado ali como se fosse não é grande coisa, dizendo que literalmente um segundo atrás ela estava ali. Alice coloca as mãos nela quadris e diz que se ela for alguém importante para Shehan, ela vai ajudar a encontrá-la. Corta para o porto de Bruneio. Um cara fecha a porta e diz que está pronto para zarpar, e que desta vez o pagamento será bom. Eles vão entregar as mensagens, mas de repente, eles avistam o mesmo garoto de antes. Espere, o que Nana está fazendo no barco de outra pessoa? Eles começam a se perguntar se a criança não tem medo de estar andando sozinho assim. Um dos homens na frente a chama, perguntando onde ela e os pais são. Mas ela apenas aponta para o navio e diz que sente um cheiro estranho, mas familiar. Vindo de lá. Os dois homens olham um para o outro, vendo uma oportunidade perfeita para uma conversa fácil. Dinheiro. Eles voltam e dizem que há muita comida deliciosa a bordo. Ela pergunta se é doce. É claro que o cara diz que sim, pensando consigo mesmo que essa garota é velha demais para se apaixonar pelo truque de doces. Ele não tem ideia de quem ela é, mas claramente ela não está lá. Nana pergunta se ela pode ter alguns. O cara diz claro. Eles são pessoas legais, até confiáveis, e ela pode ter tanto quanto ela quer. Mas então ela se lembra do que Sain disse a ela sobre pessoas oferecendo doces a ela. Parece que ela se lembra, mas simplesmente não se importa porque ela caminha direto em direção ao navio enquanto eles mandam ela entrar. Está cheio de coisas gostosas. Ela também se lembra de Sain avisando-a a nunca entrar em lugares aleatórios, especialmente se forem escuros e fechados. E ainda assim lá ela é, intervindo, enquanto o cara pensa consigo mesmo que ela é realmente um idiota. Nela na memória, vemos o momento em que eles fecham a porta com um chute e um dos bandidos diz que ganhou outro prêmio. Hoje é o dia de sorte deles. Lá dentro, Nana vê um monte de células. Ela pergunta onde está o doce, mas tudo que ela vê é um monte de crianças. Foi quando ela percebeu. Ela olha para a porta, percebendo que ela foi enganada. A coitada começa a chorar, pedindo desculpas ao Saiyan, dizendo que ela foi enganada, mesmo depois de todos os conselhos dele. Mas então o nariz dela pega algo de novo, algo familiar. Ela vai para o fundo da sala, encontra uma gaiola e quando puxa o pano ao monge, ela vê um monstro de alto escalão, um gnoll vermelho. O monstro está furioso, mas ela gentilmente acaricia-o e, de repente, ele está agindo de forma suave. Ela quer saber como foi parar ali e decide que vai revelar. Com o balançando o rabo, ela abre a gaiola com a mão, dizendo que ele está livre agora. Então alguém liga para ela, e são as outras crianças nas celas pedindo para serem libertadas também. E claro, ela sairá por aí libertando cada um deles. A cena volta para os caras que a sequestrou. Eles estão se encontrando com o capitão, dizendo que está tudo pronto. Um cara gordinho chamado Tolino diz que tudo bem então, é hora de zarpar. O anão da tripulação quer saber se eles vão negociar com sua própria espécie. O cara diz que sim, Maurice desapareceu do nada e o monstro cinza vai matá-lo.
O cara diz que sim, Maurice desapareceu do nada, agora que eles não precisam pagar impostos a ninguém, todo esse dinheiro vai direto para seus bolsos. Especialmente porque a Associação Garan paga mais para crianças pequenas. O inimigo anão é já sentindo perigo. O caos está chegando. Toda esta situação com os sindicatos comerciais a ficarem eliminados à esquerda e à direita? Definitivamente não é um bom sinal. É isso que chamam de intuição feminina? De jeito nenhum aquele anão barbudo é uma mulher. Todos estão confusos, assim como eu. A pessoa apenas diz que deve ser cautelosa. Mas Tolino insiste que não há nada com que se preocupar. O campeão Gnoll está do lado deles. Exceto ao longe, todo o navio explode. E bem quando ele está prestes a perguntar, quem diabos fez isso? Alguém intervém em frente dele. Nana diz que eles são adultos maus e ela não consegue perdoar isso. Imediatamente, o gordinho da menos percebe que ela é uma viciada em drogas. Nana aponta direto para eles e diz que são pessoas más, e eles vão pagar o preço. O cara já está irritado. Diga a ela para parar de apontar para todos. Mas ela dá um passo à frente e diz, então hoje vou ficar sem esse dedo. Eles cobram de forma imprudente, apenas para cada um dar um soco e cair sob o pé. Tolino, porém, ativa uma marca na mão e diz, ah, então quer jogar? É quando Nana percebe que o Gnoll atrás dele começa a se mover e atacar ela. Ele? Poderia ser o pai daquele que ela salvou? Imagine isso, mãe ou pai. O ataque parece ter acertado em cheio nela, e Tolino até diz que teria sido melhor deixá-a viva. Ele a chama de idiota por danificar um produto tão valioso. Mas é claro, Nana bloqueou o ataque com uma mão. Ela percebe que a coleira do Gnoll tem o mesmo marca como a da mão de Tolino. O monstro tenta mais alguns ataques, mas ela se esquiva com facilidade. Enquanto isso, Tolino está enlouquecendo, imaginando como esses caras não podem ser crianças. Ele ativa a marca novamente e diz que ela é grande o suficiente para derrubar isso agora. O Gnoll ataca novamente, mas desta vez, Nana carrega uma energia roxa em sua mão e bate direto em seu peito. A criatura é lançada direto em Tolino, esmagando-o totalmente. De volta à cidade, Brian e os outros estão correndo quando avistam uma nuvem gigante de fumaça vindo de distante. No momento em que veem isso, eles sabem que muita mana não pertence a nenhum lugar próximo aqui. Tolino está se levantando, rosnando que esse maldito pirralho não está vivo. Ele tenta ativar a marca de escravo mais uma vez, mas obviamente, as algemas foram quebradas. Use o Gnoll que você usou para controlar seu Galarian direto para ele, alcançando sua cabeça. Visual como se ele estivesse prestes a ser completamente esmagado. Nana se aproxima e apenas o encara. Esse garota, sério, ela está crescendo e sim, ela está ficando meio assustadora. Ela dá ao Gnoll uma olhada e depois puxa seu filho. Certo, sabia disso. Tão fofo. Ela diz a ele que já descobri que a mãe estava procurando por ele. Nana sorri, toda corada, agarra o pequenino cara e começa a se afastar. E assim, ela começa a pensar no quanto ela sente falta do próprio pai também. De repente, alguém atrás dela agradece por salvá-los. Ela se vira e vê as crianças das jaulas. Agora o problema é que ela não sabe o que fazer com todos eles. E, claro, aqueles 3 bandidos no fundo tentam fugir. Ela diz a eles para congelarem ali mesmo. Eles assumiriam a responsabilidade e escoltariam essas crianças de volta para casa. Senão, eles seriam comidos. Literalmente, os pobres não têm escolha. E aquele anão estranho apenas diz que entendeu a mensagem. Com isso, o terrível trio parte Nana fica se perguntando se ela e Will elogiam o que ela fez. Ela finalmente conseguiu fazer algo de bom, pela primeira vez, sem causar problemas. Então alguém coloca a mão na cabeça dela. De onde você veio, seu sorrateiro? Ela diz. E ele elogia, dizendo que ela realmente fez algo ótimo. Ela pergunta como ele a encontrou, e ele apenas pensa consigo mesmo. Com Nana assim, é mais difícil não encontrá-la. No momento em que viu que o abrigo estava vazio, já adivinhou que ela havia desaparecido. E agora, quando ele pega Emily e Brian, eles estão levando uma bronca séria. Todo gentil, ele diz a Nana que pode encontrá-la não importa onde ela esteja, porque ele é ela pai. Enquanto Nana comemora, ele não pode deixar de notar o quão insanamente poderosa é sua Nana. Já é. Então aí vem Brian, gritando pelo jovem mestre. Completamente em pânico, dizendo que está muito feliz por Nana estar bem e que ele estava realmente preocupado algo pode ter acontecido com ela. Shane diz calmamente que está bem claro que Brian sabe exatamente quanto ele errou. Enquanto isso, Alice percebe que a pessoa que eles estavam procurando esse tempo todo era uma garota drogada. A cena muda para o Império de Yusuf, na mansão Kizo. Um cara loiro está descendo as escadas correndo, querendo saber por que essa pessoa veio aqui. Ele nunca sai da academia. E então o diretor aparece e o garoto loiro o chama de pai. O velho diz que eles precisam conversar, já faz muito tempo que eles não se veem em outra sala, ele diz que já se passaram 10 anos desde que entregou o título de duque. É por isso que ele não interfere muito no funcionamento das coisas. O que ele não entende é porque os impostos sobre a propriedade caíram tanto, enquanto o governo imperial os fundos da família continuam aumentando. O filho loiro diz que deveria saber muito bem que a família da atual imperatriz está canalizando enormes quantidades de dinheiro, e a sua posição política irá deteriorar-se se eles não pagarem esses valores. A menos, é claro, que seu pai não queira que Lunel se torne imperador. O velho bate na mesa e pergunta se ele realmente acredita que Lunel tem as qualidades de um verdadeiro imperador. O garoto loiro, agora claramente abalado, diz que não importa, desde que seja alguém da família Kizel. Com isso, o pai praticamente arrasta um cadáver do passado, dizendo que isso é igual quando ele casou sua filha morta com um imperador. Ele diz que não falará mais nada sobre isso, mas todo apoio a Lunel será retirado imediatamente. Ao se virar para sair, o filho pergunta para onde ele está indo. Ele responde que está indo para o palácio. Corta para a Fazenda Verde. Cara, já faz um tempo que não vemos aquele lugar. Eshel está lá, dizendo que parece que descobriram quem é o dono do demônio. Espada é, mesmo depois de preparar o plano perfeito, parece que ele terá que se preocupar com tudo desmoronando novamente. E ainda por cima, Alice deixando o pedido foi uma surpresa.
Pelo menos agora ele ocupa uma posição ainda mais forte como herdeiro deste lugar. Mas ele percebe algo. Seus olhos estavam cheios de ressentimento. Ela já poderia saber de alguma coisa? Esse pensamento está começando a deixá-lo com raiva. De repente, um portal se abre ao lado dele e Boris tropeça, completamente destruído. Eshel imediatamente quer saber o que aconteceu, e se esta é a verdadeira aparência do tribo Sangue Negro. Boris pede desculpas, dizendo que não queria revelar este formulário. Mas Eshel apenas exige saber quem fez isso com ele. Ele achava que Boris ainda estava na Academia Lúvin. Bum! Bomba da verdade. Foi seu próprio irmão, Cian, quem o deixou assim. Eshel está visivelmente abalado. Mas Boris diz que pelo menos completou a missão. Ele adquiriu o mana da espada do demônio que foi encontrada no banquete de sangue. Agora, ele finalmente sabe a quem pertence a lâmina. Clica para Eshel. Desde o início, foi Cian. Foi ele quem arruinou todos os seus planos. E pensar que ele nunca suspeitou disso até agora. Boris pede desculpas por não ter forças para eliminar aquela coisa. Eshel diz a ele que está tudo bem. Ele cuidará de si mesmo. Ele já lutou contra o garoto e não será fácil. Mas ele sabe que pode fazer isso. Mesmo assim, alerta Boris, ainda não é a hora. Eshel fica confuso, mas Boris explica. Os seguidores do Nerva Negro estão com aquele garoto. Numa situação como esta, é demasiado imprevisível. O loiro quer saber o porquê, e Boris simplesmente implora para que ele siga a profecia. O santo irá guiá-lo até a espada sagrada, a lâmina conhecida como Durante, a arca. E, caramba, acontece que um dos funcionários de Cian está ali, testemunhando tudo isso ao vivo. Ele caminhou para apresentar um relatório ao jovem mestre. Mas de repente, Boris aparece logo atrás dele, dizendo que encontrou o ratinho. Ele o agarra pelo pescoço e exige saber se ele é um dos seguidores de Eshel. Se sim, por que ele está fugindo depois de ouvir tudo isso? Eshel sai da sala, dizendo que o cara realmente estava agindo de forma suspeita. E agora é óbvio. Ele o enganou esse tempo todo. Sim, esse cara está definitivamente morto. De volta à academia, Lunov está folheando alguns livros, dizendo que não é isso que ela procura. Aquele texto antigo que ela encontrou no laboratório e as pistas nele contidas. Eles estavam em algum tipo de língua ancestral que ela nunca viu antes. Se ela não tivesse sido jogada pela janela, talvez ela não conseguisse descobrir mais nada. Pelo menos ela conseguiu aprender que só existem 2 livros no mundo escritos nessa língua. As escrituras divinas e as escrituras demoníacas. Pelo que ela poderia dizer que alguém fazia parte do conjunto divino. Mas por que algo assim estaria nas mãos de Boris? Enquanto ela está lá, pensando profundamente, tentando entender como tudo isso se conecta à associação Garan, Eri aparece de repente e chama por ela. Ela quer saber por que Lunov parece tão sério. Mas Lunov, claro, quer saber o que ela está fazendo lá. Estranhamente, Eren vai direto ao assunto, perguntando se ela viu Xian por aí. Onde está aquele garoto de cabelo preto? Lunov responde que não, ela não o viu. Ela passa todo o tempo na biblioteca. E ele raramente aparece. Mas será que Eren sente falta dele por acaso? A garota de trança imediatamente se inflama, dizendo, sem chance. É que o esquisito disse que estava vindo para a escola e de repente parou de aparecer. Ela não entende. Lunov diz que aparecerá em breve. Eren pergunta como ela pode ficar tão calma com isso. E Lunov simplesmente responde, porque ele é assim mesmo. Eren fica sem palavras, olhando para Lunov enquanto a música contemplativa praticamente toca ao fundo. Até que de repente Rezimuz entra, dizendo que eles têm um problema. O que é? Rezimuz entrega uma carta do palácio. Eren dá uma olhada e imediatamente reconhece a caligrafia do pai. Algo nele confirma os fortes laços entre a família Vert e o palácio. Foi um aviso de casamento entre a quinta princesa, Eren Severus, e Cian Vert. Espere, o quê? Este foi um compromisso prometido. Algum tipo de união futura entre as duas famílias. Espere um segundo. Ele acabou de casar as crianças? Isso não pode estar certo. Esses adultos amaldiçoados, cara. O rosto de Eren fica vermelho como um tomate explodindo. Enquanto isso, a cena muda para o quarto do imperador, onde ele agradece a Violet, dizendo para ela não se preocupar. É apenas um resfriado comum. Mas então alguém clama por sua majestade. O velho também chega, cumprimentando formalmente. As duas mulheres também se curvam e pedem licença educadamente, dando espaço para os 2 mais velhos conversarem. O imperador imediatamente comenta que o diretor deve ter vindo de longe para fazer uma visita. Mas o Deep Web Gandalf está mais preocupado em saber por que o imperador se parece com a morte. O cara é praticamente pele e osso. O imperador pede desculpas, dizendo que não queria receber um convidado tão valioso enquanto estivesse neste estado. Tudo bem, o que está acontecendo aqui? Esses velhos estão prestes a se beijar ou algo assim? Tudo ficou muito educado de repente. De qualquer forma, o diretor quer saber o que exatamente aconteceu para deixá-lo assim. O imperador explica que achou que fosse apenas um resfriado, mas seu estado não melhorou em nada. Ótimo, agora estou estressado. Sempre chamei esses velhos de velhos, mas agora são 2 na mesma cena. Isso quase nunca acontece. Meu cérebro está falhando. O chefe da academia diz que ele deveria ter vindo antes, mas o imperador acena e diz que está tudo bem. Há algo sério sobre o qual eles precisam conversar. Afinal, ele sabe muito bem que o diretor não deixaria a academia a menos que fosse importante. Aí ele pergunta, ele tem alguma preocupação com o Venel? O diretor confirma isso. Pelo que parece, o imperador já sabe. No início, o diretor não achou que fosse grande coisa, mas as coisas estão definitivamente sérias agora. O imperador começa a formar uma pequena esfera de energia em sua mão, dizendo que enquanto estiver vivo aquele garoto não causará problemas. Sim, bem, você está esquecendo a parte em que basicamente morre na cama, não está? E o diretor da academia também percebe isso. A mana do imperador, embora ainda forte, é extremamente instável. Não é apenas sua aparência que está deteriorada. Mas então o imperador traz à tona outra coisa que o está incomodando. Ele quer saber como está a princesa Eren fazendo na academia. O diretor diz que ela foi aluna de Eshel.
Ela não apenas trabalhou duro, mas também tinha um verdadeiro talento. Ele está confiante de que em breve ela se tornará uma verdadeira princesa e que o imperador não terá nada com que se preocupar. O pai solta um suspiro de alívio, dizendo que ela sempre foi uma criança chorona e que se preocupava muito com o que seria dela. Mas parece que ela mudou muito desde que conheceu um certo garoto. Obviamente, é o garoto de cabelo preto. E sim, agora o imperador diz que decidiu casá-la com ele. Simples assim. Nem se importa. Estranhamente, o diretor apenas suspira. O imperador percebe isso. Ele vê que o cara não está nem um pouco surpreso. Então ele tosse e diz: bem, parece um plano óbvio, especialmente porque foi ele quem recomendou os dormitórios reais para si em primeiro lugar, certo? O imperador pergunta o que ele pensa do menino. E sem hesitar, o diretor diz que ele é péssimo. O garoto falta às aulas o tempo todo. Ele nunca ouviu ler um único livro. Na academia, levará décadas até que apareça um aluno pior do que isso. O imperador começa a se perguntar se talvez tenha cometido um erro. Mas há algo que vale a pena mencionar. Mesmo com tudo isso, ele ainda é a pessoa mais talentosa que o diretor já viu. Enquanto Sim estiver ao lado dela, ninguém será capaz de tocar nela. Tudo bem, acalme-se com o hype. O imperador diz que isso é reconfortante. Mas mesmo assim, ele ainda está preocupado com o derramamento de sangue entre os irmãos. Enquanto isso, do lado de fora da sala, alguém chama Violet. No começo eu estava prestes a perguntar quem é essa garota mesmo. Tudo bem, é aquele doce irmãozinho dela. Ele sabe que ela estava conversando com o pai e o avô. E agora ele quer saber o que aquele velho está fazendo lá. Mas Violet apenas ri e diz a ele entrar e perguntar. Se ele está tão curioso, ele diz a ela para parar com isso. Mas ela apenas diz para ele calar a boca porque ele é muito chato. Agora o pirralho está pronto para dar as mãos, mas ela agarra seu queixo e o puxa para perto. Ela o lembra mais do que qualquer outra pessoa. Ela deixou isso bem claro. Ela sabe exatamente o que ele tentou fazer com seus irmãos. Naquele momento, ele arranca o braço dela e diz para ela parar de brincar. Ele vai falar com o pai, mas já sabe que alguém o traiu. E agora essa garota sabe demais. Mal sabe ele que era Echel o tempo todo, quem puxava os cordelinhos. Violeta, ainda linda como sempre, apenas o encara. Você é meu inimigo agora. De volta com Eren, que ainda é basicamente um tomate derretido neste momento, completamente confuso sobre toda a coisa do casamento com Sim. O pai dela não pode simplesmente tomar uma decisão tão importante sem ela. Lunov diz a ela para não se preocupar. É simples. Apenas diga não. Mas Eren, com o rosto ainda enterrado na mesa, diz que talvez não seja tão ruim. Não é a pior ideia que ela já ouviu. Afinal, as famílias aliadas ficam mais fortes juntas. Rissimus, porém, salta e pisa na mesa, gritando que apoia totalmente este casamento. Seria incrível. Ela testemunhou tudo o que eles passaram. Este é o destino. Ou a vontade dos deuses. Ela já está falando sobre o que vai ter que usar para o casamento até que Eren a agarre e diga para ela sair dessa. Então, de repente, alguém entra na sala perguntando por que toda aquela gritaria. É Sim dizendo para eles falarem baixo. A princesa parece super desconfortável. Então, do nada, ela agarra os dois e desaparece da sala. Ele fica parado ali, confuso. Lunov olha para ele e pergunta se ele gosta de Eren. Ele imediatamente diz um não. Claro que não, certo? Um cara age como se tivesse 40 anos. Para ele, ela é apenas uma criança, um tapinha na cabeça, nada mais. Lunov olha para o lado e diz, tudo bem, então. Entendo. Ah, ela está sorrindo para si mesma. Sim, ela também não está lá. Sim quer saber para que servem todos esses livros. Ela diz a ele que estava procurando pistas sobre as escrituras. Ela se lembra do que viu nas anotações de Boris e está convencido de que está escrito em algum tipo de linguagem secreta antiga. Mas Sim diz que tem certeza de que ela não encontrará mais nada aqui. Ela teria que entrar nos arquivos proibidos, aqueles com registros de escrituras sagradas de Arte Coreia. Então ele entrega a ela um livro para ler. Ela vê o título Crônicas do Espadachim Penelon e pergunta se é apenas um diário de viagem. Essas garotas, cara. Eles são todos um pouco estranhos. Ele vai mostrar algo do livro para ela e ela já está corada, pulando para longe. Ele está falando sobre alguma montanha onde demônios dormem e perdem uma guerra de sangue ou algo parecido. Mas ela nem está ouvindo, completamente nervosa e confusa. Ela pergunta se ele está interessado em aprender mais sobre as escrituras sagradas. Tudo sombrio e sério, ele responde, não, na verdade, ele está procurando a escritura demoníaca para enfrentá-la de frente. Lunov parece chocado. Isso porque quase ninguém no mundo deveria saber que existem escrituras demoníacas, apenas um grupo seleto dentro de Gaara. Ela rapidamente fecha o livro e diz que nunca ouviu falar de nada parecido. Ele diz a ela que está tudo bem e começa para sair, dizendo a ela para enviar uma mensagem se encontrar alguma coisa. Nesse momento, Lunov convoca alguém chamado Lamela. Uma garota branca de aparência durona aparece e imediatamente se curva, dizendo que sente muito por ter saído do seu lado e que nunca deveria ter ficado sozinha. Mas Lunov sabe que esta mulher está aqui mais para espioná-la do que para protegê-la ou ajudá-la. Ela então pergunta quantas pessoas no Gaara a associação conhece os nomes Arte Coreia e Lamela. Lamela avisa para ela ter cuidado. Poucas pessoas conhecem esses nomes, e são considerados proibidos para impedir a disseminação desse conhecimento. Lunov pede que ela verifique os registros relacionados a Lamaron, que ela suspeita ser o deus demoníaco. Lamela hesita e diz que se for pega será executada. Mas Lunov lembra a ela que o pai de Regin ficará furioso, dependendo do que ela contar a ele sobre Lamela, então é melhor ela cooperar. A pobre cavaleira simplesmente se vira e diz que entende. Agora Lunov está determinado a descobrir como Sion sabe de tudo isso. Sua principal prioridade agora é se aproximar daquele garoto. Ele definitivamente está escondendo alguma coisa. Enquanto Sion caminha pelos corredores, ele está surpreso que Lunov realmente não soubesse de nada disso. Parece que ele terá que investigar as coisas sozinho. Nossa, olha quem ainda está esperando na frente do quarto dele. Esse cara não desiste.
Ele diz a Cian para se abrir e falar sobre o que o está incomodando. Ele é emocionalmente perspicaz e percebe que a criança está preocupada. Cian está ali parada se perguntando se esse cara perdeu completamente o controle. E o que diabos ele está fazendo aqui? Ele passa por ele, dizendo que é uma pena, mas agora não é hora de brincar. O cara pede para ele esperar. Ele tem muitos conselhos e pode realmente ser capaz de ajudar. Mas Cian acha que esse cabeça musculosa deve ser ridiculamente burro. Não há como ele ser útil. Então ele se lembra que esse cara mora no deserto, então Cian pergunta se ele já ouviu falar da frase montanha cheia de árvores de areia. O cara manda ele explicar direito, e Cian diz o nome Lemmerhin. O homem ri diz que já faz um tempo que não ouve esse nome. Então ele quebra os próprios óculos e diz esse foi o primeiro oponente que o fez sentir o gosto da derrota. Ele conheceu Lemmerhin em algumas ruínas sem principal. Naquela época, ele tinha 6 anos e já iniciou sua jornada para ficar mais forte. Cara, nessa idade minha jornada mais longa era da cama até o sofá. Claro, ele não tinha músculos, nem experiência, e aquela criatura era puro terror. Honestamente, não tenho ideia de como ele sobreviveu. Ele não tinha absolutamente nenhuma maneira de vencê-lo. Eventualmente, ele perdeu a consciência e só acordou no próximo dia, aliviado pelo menos por não ter sido morto. Aparentemente, depois de levar uma surra tão forte, ele fugiu por instinto. Foi humilhante. Cian então pergunta se Lemmerhin é um monstro e não um livro. Seth confirma, sim, é uma criatura. Cian imediatamente se sente arrasado e agora sabe que não terá escolha a não ser rastrear essa coisa caiu. Ele pergunta onde está. Seth diz que não sabe o nome das ruínas. O melhor que ele pode fazer é dizer que foi em algum lugar de uma região chamada Medeli. Isso porque na língua antiga Medeli significa montanha cheia de árvores de areia. Cian imediatamente diz a ele para levá-lo até lá. Quando? Seth pergunta. Agora mesmo, responde Cian. Seth hesita, mas depois se lembra de ter chamado a mãe quando era criança. Esse cara basicamente nasceu com o abdômen. Ele explica que seus amigos sempre correm desligado porque sempre que ele os convida para treinar, eles quase morrem. Sua mãe diz para ele não se preocupar. Um dia, ele encontrará um amigo tão forte quanto ele, alguém que gostará dele pelo que ele é. Em vez de dizer a ele para parar de bater na mãe do ótimo trabalho de seu amigo, realmente criando um cidadão modelo. Mas ela o tranquiliza novamente. Um dia, eles crescerão e encontrarão alguém com quem partirem aventuras. E agora aqui está outro lunático, com o rosto vermelho, gritando que está tudo bem. Sam verde, ele está se preparando e eles estão saindo agora. Cian, no entanto, está confusa. Algo sobre esse cara não parece certo. Ele está muito animado, tanto que poderia correr através de uma parede. Perto dali, Lunal está se esgueirando, ouvindo tudo. Assim que Cian entra em seu quarto, Emily e Brian ficam surpresos. Dizendo que uma carta interessante do palácio chegou e eles não sabiam que ele já estava tão avançado. Ele arranca a carta das mãos deles e diz a eles para pararem de ler as coisas dele. Ele abre e imediatamente eles deixam escapar que ele vai se casar. Cian, confusa, pergunta para quem. Emily diz que é óbvio, Princesa Eren. Nosso menino nem parece surpreso. Veja por que Lunal fez aquela pergunta estranha antes. Mesmo assim, ele apenas dobra a carta e diz que pensará no assunto mais tarde. Por enquanto, ele está fingindo que não viu nada disso. A próxima coisa que você sabe é que ele está vestido com roupas de deserto. Não tenho ideia de onde ele conseguiu e se despede. Eles irão embora por um tempo. Enquanto isso, Nana, sentada no sofá, quer saber quem é a nova mamãe. Ben diz que ela nunca mais terá mãe. Ele é um cara solteiro. Um Sigma. Emily fica arrasada e Brian diz a ele para pensar com cuidado. Ele estaria indo contra um decreto imperial. Mas Cian diz que a vida que ele está prestes a viver não será pacífica. Ele será caçado pelo resto da vida ou executado. Provavelmente será melhor se Eren não ficar perto dele. Caso contrário, ela também será arrastada para a confusão. Ele bate a porta atrás de si, deixando todos num silêncio super triste e inebriante. Emily fica emocionada, dizendo que é difícil vê-lo viver assim, especialmente quando é Shell quem está por trás de todo o mal. Mas Brian coloca a mão no ombro dela e diz para não se preocupar. Eles não vão deixar nada assim acontecer. Eles farão tudo o que puderem para apoiar o jovem mestre. Nana acrescenta que também ajudará. Mas algo parece errado quando eles se viram. Eles veem que ela basicamente se transformou em Cian 2.0. Cian corta para o reino de Asparnia, nas profundezas da parte sudeste de Nordeli. Nossa, eles estão todos andando em um tapete voador como Aladdin. Nosso menino está adorando, dizendo que isso é incrível. Seth diz, sim, é incrivelmente rápido viajar por aqui. O que Cian quer saber é se Seth realmente sabe para onde eles estão indo? Seth diz a ele para não se preocupar. Sua memória é perfeita. Tudo o que eles precisam fazer é atravessar isso pequena tempestade de areia. O único problema é que está a tempestade de areia de Asparnia. Aparentemente, não correu muito bem. Cian abre os olhos e descobre que eles já conseguiram passar. Ele caiu no chão. Seth imediatamente diz a ele para se levantar e perguntar por que ele desmaiou. Ele está totalmente bem. Nosso menino manda ele calar a boca e exige para saber quanto tempo eles ficarão neste deserto. Eles estão voando neste tapete há muito tempo e ainda não chegaram. Quando Seth está prestes a responder, Cian diz que finalmente vê algo. Ao longe, ele consegue distinguir as ruínas. Seth diz que Cian pode ser uma das únicas pessoas além dele que já pisou lá. Mas Cian não concorda. Seth percebe isso. Parece que Cian notou outra pessoa. Ele anuncia isso. Alguém chegou lá antes deles. E com certeza, já há algumas pessoas em camelôs perto das ruínas. O cara de cabelos brancos diz a todos para ficarem atentos. Eles não sabem o que há dentro, então é melhor ser cauteloso. Enquanto observam a entrada, Cian diz que eles precisarão ficar escondidos por enquanto. Mas de repente, Seth salta. Ele quase dá um soco, mas o cara se esquiva. Mas um ataque nem sequer reconhece Seth. E nosso garoto está ali parado, imaginando o que diabos esse lunático está fazendo agora. A princípio, Cian pensou que eles se conheciam.
Mas o cara mais barulhento de repente grita que ele é Sete de Shaharkin e exige para saber quem está na região de Sparna. E só para que eles saibam, ele não está sozinho. Seu amigo, Sianverti, está logo atrás daquela pedra. Estranhamente, o cara parece reconhecer o nome Sianverti. E imediatamente, nosso garoto percebe que a situação ficou complicada. Mesmo assim, o cara diz que não se importa se o encrenqueiro e o membro mais jovem da família Vert estão lá. Agora que sabem deste lugar, não podem sair. Ele ativa algum tipo de onda de Volt e avança. Parecia um direto acertou, mas obviamente Sete apenas usou uma construção Sam para bloquear o ataque e contra-atacar com um soco. Trocas rápidas, como se fosse Tyson no auge, batem na parede. Acontece que o ataque não acertou realmente. Só arranhou o rosto do cara. Snohair está começando a perceber que superestimou os dois. Enquanto isso, Sete está mais chateado por ter perdido do que preocupado com a luta. O cara grita com ele para parar de ser arrogante. Isso é sério. Ele poderia morrer aqui. Então ele olha para trás, apenas para ver que Cian já havia lidado com sua equipe. Nosso garoto ficou cheio de Dragon Ball Z, queimou sua aura, e declararam que não seriam perdoados. Mas de repente, outra voz lhe diz para ficar onde está. Ele olha para o lado. E que diabos? Lá está Lamela ficando mais forte ao lado de Lunov. Sim, é seguro dizer que Cian pode realmente ter uma chance com este. Lunov calmamente diz ao cara, ordena que ele abaixe a espada. Ela diz que os dois estão com ela. Ele imediatamente pede desculpas, inclina a cabeça e fica vermelho rapidamente. Por quê? Não faço ideia. Mas parece que ele está confuso. Ele está claramente interessado nela. Cara estranho. Lunov fica todo alegre e pergunta como está Cian. Ele apenas responde que está bem. Mas ele não entende o que ela está fazendo aqui. E estranhamente, a esquisita responde dizendo que o encontrou porque ele cheira bem. Que o cara furioso de ciúme. Sim, é óbvio agora. Ele gosta de Lunov. Melhor ligar para o FBI sobre esse excêntrico. Algo não está certo. De volta a Nana, que agora está usando o Polymorphor para se tornar Cian 2.0. Serika está parada na frente dela. Dizer isso prova que ela está entrando na era em que se tornará um verdadeiro dragão. A transformação ainda não era perfeita, mas logo começaria a se estabilizar. Claro, essa é uma habilidade básica dos dragões, escondendo suas verdadeiras formas. O que ela encontra estranho é que Nana de alguma forma ativou essa habilidade sozinha, sem nunca ter visto um dragão de verdade. Brian começa a apertar os olhos. Ele não vai admitir que ela realmente viu um. Na verdade, Cian já matou dois. Serika antes tornou exactly where that black eyed brat is. Brian diz que não tem ideia. Ele apenas disse que estava saindo. Serika bufa, dizendo que entendeu. Ele está sempre desaparecendo, aquele maldito garoto. Ela bate a porta e os dois suspiram de alívio. De volta ao deserto, obviamente todo mundo quer entrar nas ruínas agora. Mas Karen Heisker diz que este lugar é muito perigoso demais apenas para os três, até mesmo para Lunov. Ela, no entanto, diz a ele que nunca ouviu falar de alguém que voltou vivo deste lugar, e se for esse o caso, é melhor que todos entrem juntos. Se eles forem um de cada vez, acabarão mortos. Ela diz que confia nos dois, mas eles insistem que não vale a pena correr o risco. Isso porque eles já estão acima da 7ª estrela. Com eles aqui, as coisas mudam drasticamente. Foi quando Sete levantou a mão e disse que ele já esteve lá e saiu vivo. Os outros duvidam dele, dizendo que isso é impossível. Não há registros de tal coisa. Mas Sete diz que assim que eles entrarem, ele poderá provar isso. Eles verão um bando de homens lagarto perto da entrada. Shan sabe que essas criaturas são de alto nível. É estranho vê-los logo no início. Ah, e há outro problema. Eles arrombaram a entrada mais cedo, significando que um daqueles homens lagarto está prestes a sair. Cian diz a todos para se prepararem. Tudo o que eles esperavam encontrar lá dentro já está saindo. Nossa maravilhosa Lamela desembainha instantaneamente sua espada, declarando que protegerá Lunov. Os outros também atacam, gritando que vão ajudar. Um cara dispara um raio perfeito ataque, Lamela desfere um golpe ofuscante e Lunov começa a congelar tudo entendimento. Mas as criaturas continuam vindo até que alguém de repente puxa seu medo saiu do vazio. Esse cara está tentando ser Gojo? Olhe para esse cara conjurando um monte de orbes vazias roxas e lançando ás, rasgando esses monstros em pedaços. Agora as mesmas pessoas que estavam agindo de forma dura estão praticamente tremendo, tentando descobrir o que diabos acabaram de ver. Incontáveis monstros de alto escalão foram apagados em uma única habilidade. Os dois estão ali gelados. Alguém finalmente pergunta como ele conseguiu isso. Claro, é Sete, louco como o inferno, gritando para ele parar de usar essas habilidades dominadas. Ele estava prestes a brilhar. Mas, caramba, Shin simplesmente segue em frente, dizendo que ele mesmo resolverá tudo. Ele não é o guia turístico deles. Lamela diz que este lugar não parece uma ruína normal. Lunov concorda. Lugares como este geralmente não possuem sistemas de defesa como esse. Você poderia dizer que todo o ambiente era mantido unido por mana. À medida que eles se aventuram mais fundo, a porta externa se fecha atrás deles. O problema? O que está na frente deles não está se movendo. Michael está lá tentando agir como o senhor. Robô, mas nada está funcionando. Nenhuma de suas habilidades é hackear absolutamente nada. Karaman diz a ele para se afastar. Sua solução é sempre explodir, mas seu raio fica completamente qualificado. Agora ele está se perguntando se este lugar está selado com algum tipo de supressor. Sete apenas ri dele, chamando de idiota por dizer isso em voz alta enquanto sem fazer absolutamente nada, ele se aproxima calmamente, coloca a mão na porta e ela abre. Ele diz para eles entrarem, mas ninguém parece perceber que há um monstro gigante logo atrás dele. Um minotauro já está bufando agressivamente, e Shi aponta que pode haver uma daquelas coisas guardando cada portão. Sete se vira e diz, sim, e essa é a parte divertida. Ele dispara um canhão de areia e seus punhos voam. Com isso, eles continuam mais fundo na masmorra. Eles não apenas encontram monstros, mas também há armadilhas por toda parte.
Eles até encontram uma criatura feita inteiramente de mana, algo que Shan nunca viu antes. E de alguma forma todas as portas podem ser abertas por Sete. Depois de um tempo, alguém se pergunta se as ruínas estão respondendo à sua linhagem real. Luna diz que é provável que a família da família Shaharkan tenha sido a única quem construiu este lugar. Ele pergunta por que ela nunca disse isso a ele. Ela cora e admite que só descobriu recentemente por meio de alguns textos proibidos. Ela nunca esconderia algo assim dele. Ela não mente para as pessoas de quem gosta. Sim, tudo bem, Gasliga Queen aqui. Ela não apenas mentiu na cara dele, mas agora está tentando torná-lo fofo. Sem vergonha. Shen apenas diz que não confia em apegos emocionais que não fazem sentido. Então ela diz, tudo bem então, e finalmente confessa. A Associação Gurren tem pesquisado as escrituras sagradas e demoníacas por muito tempo. Eles acreditam que a armadura divina ajudaria o reino a florescer. Para o avô, era basicamente uma crença religiosa. Ele pensava que a armadura divina era necessária para alcançar o domínio sobre este mundo. Shen, no entanto, discorda. Ele diz que nada de bom virá dessa armadura. Todos ao seu redor morreriam só por causa disso. Lunal quer saber, então por que ele está tão interessado nas escrituras demoníacas? Shenri diz que seu plano é arruiná-los completamente em vez de esperar para alguém aparecer e fazer um plano estúpido com isso. Eles simplesmente apagarão totalmente sua existência. Foi quando Lunal disse que ajudaria com um sorrisinho brilhante. Ela diz que vai ajudar e pegar o livro e ficar ao lado dele. Mas Shen a vê toda radiante e alegre e diz a ela para dormir e parar de ser chata. Ela diz que não está com vontade de dormir. Ele se levanta e se despede, então começa a se perguntar por que todas as garotas no reino agem de forma tão estranha. Enquanto isso, aquela lunática Karen, que o FBI precisa seriamente prender imediatamente, está ardendo de ciúme em segundo plano. Aquela garota Lunal tem uns 12 anos, claramente. Você, por outro lado? Sim, de jeito nenhum você é tão jovem. Finalmente, eles estão em frente ao último portão. Steph diz que já faz muito tempo que ele não chegou tão longe. Ao tocar a parede, ela começa a se dissolver. E no centro da sala, há um esqueleto estranho cercado por uma aura poderosa. Obviamente, essa coisa deve ser Lemaharon. Steph os avisa para terem cuidado. O crânio não se parecia em nada com o que a escritura demoníaca descrito. Karen diz que ele irá primeiro, já que todo mundo parece assustado. No momento em que ele dá um passo à frente, o esqueleto reage. Lunal avisa que há um enorme pico de mana chegando. Uma sombra começa a se formar e então a criatura aparece. Uma perplexidade gigante. Imediatamente, todos são teletransportados para outro espaço. Shan percebe que o monstro tem a capacidade de criar reinos separados. Talvez esta fosse a criatura da escritura demoníaca. O monstro ataca com seu primeiro ataque, e Karen mal consegue se esquivar. Ele começa a se perguntar como algo tão grande pode existir. Ele dispara um raio direto na cabeça da criatura. Parece um sucesso sólido, mesmo ampliado com o estilo de câmera de uma mão. Mas é claro que não deixa nenhum arranhão. Avise o esquadrão de apoio, todos gritando, nós protegemos você, apenas para realizar absolutamente nada e parecer 3 palhaços. Eles lançam uma série de ataques que parecem precisos. E bum, o monstro tropeça um pouco. Lunal congela os pés, anunciando que irá paralisá-lo, depois chama Lemela para terminar o trabalho. Lemela chega por trás usando uma luz habilidade baseada e cortando direto em seu pescoço. Mas a criatura reage, dá um tapa nela e Amanda voa. Nesse momento, Seth entra, joga um pedaço de areia no chão, desencadeando um tornado ao redor do monstro. Ele declara que é melhor Lemharon estar pronto porque depois de todo esse tempo ele voltou para terminar onde começou. O tornado surge, ao longe, Lunal avista Lemela caindo no chão. Oh, não, por favor, não mate a loira. Não há muitas meninas com mais de 18 anos nessa história. Lunal dá um suspiro de alívio. Pelo menos ela não está morta, mas ela sente algo estranho. Parece que eles podem vencer, mas, ao mesmo tempo, tudo parece muito fácil. Dentro do redemoinho, o monstro encara e cancela a habilidade. Tanto Sif quanto Sion esperavam isso. O chefe ataca, Seth dá um passo à frente também, tudo sério, ativando seu canhão de areia e se preparando para o confronto. Mas então aí vem o Black Org King ativando a abscisão. O que é aquilo? Ele nem precisa mais lutar. Ele apenas ativa sua habilidade e corta o monstro ao meio. A criatura cai no chão, completamente indefesa. Até Lunal fica paralisado, dizendo que isso foi fácil demais. Karen está sentada lá, abalada de novo, me perguntando como diabos aquele garoto lidou com o monstro como se ele não fosse nada. Ele não sabe dizer quem é o verdadeiro monstro, quem é mais o verdadeiro monstro naquela sala. Para ele, é realmente perturbador ver alguém como Cian tão perto de Lunal. Oscar está prestes a perguntar se ele está bem, mas Cian se vira e diz para ele se preocupar com Lunal, não com ele. Os 3 personagens secundários ficam parados ali, tipo, o que fizemos de errado? De volta à sala principal, a única coisa que resta do monstro é o esqueleto. Cian comenta que tecnicamente parece que eles venceram. Mas onde está a escritura demoníaca e por que isso foi tão fácil? De repente, o esqueleto começa a queimar uma chama azul. Cian diz imediatamente, isso não acabou. Picos de energia disparam do chão. Pilares de mana começam a destruir a sala. Lunal diz a todos para terem cuidado e Karen grita para as meninas saírem. Cian está presa, cercada, enquanto todo o lugar começa a desmoronar. Parece que foram selados dentro de algum tipo de câmara de pedra. Lamela assume instantaneamente o pior. Ela diz que Cian era forte, mas é uma pena que ele tenha morrido assim. Uau! Ela já enterrou o garoto. Lunal, porém, está confiante, felizmente. Ela diz que sabe que ele ainda está vivo e pede ajuda para limpar os escombros. Lamela hesita enquanto Lunal toca o durão, declarando com certeza que ainda está lá. Garota, comece a mover essas pedras e pare com um monólogo dramático. Enquanto isso, nosso menino está olhando para uma cachoeira.
Uau! Cara acabou em um reino completamente diferente com um monstro morto esfaqueado por uma lança do tamanho da lua e um demônio gigante parado na frente dela. Parece um Balrog ou algo assim. A mana dessa coisa nem se compara ao que ele sentiu antes. Ele diz a Sete para se levantar, as coisas voltam à vida. Mas quando ele vira para o lado, Sete foi transformado em carvão. Ele realmente morreu? Seriamente. Nem se esquivou do golpe. Deve ter sido muita mana. Cian percebe esta situação ficou muito mais sério do que ele esperava. O monstro solta um rugido que abala todo o lugar. Então Kari aparece, dizendo que isso é perfeito. Agora ela pode finalmente aparecer, já que ninguém os verá brigando aqui. O Balrog faz um movimento como se fosse dizendo a ele para ir em frente, o que só irrita ainda mais Cian. Ele diz que seu humor já era um lixo. Carrega e ativa Tempest of the Raging Mist. Esses nomes estão ficando ridículos e seguem com uma enxurrada de ataques. A próxima coisa que você sabe é que o rosto da coisa está plantado no chão. Sério, sem cabeça. A criatura ainda fala. E ele é o primeiro humano a entrar neste lugar. E mesmo que seja impressionante, no final o menino vai morrer. Porque matá-lo é quase impossível. Ele pode se regenerar infinitamente. Mas Cian simplesmente explode no meio do monólogo, ativando um monte de habilidades de obsessão. Em seguida, puxa Karin, desfere outro golpe e, no meio do ataque, ele avista um núcleo. O monstro se reforma novamente e diz que tudo é inútil. Eles continuarão se regenerando e logo a criança estará exausta demais para continuar. Mas Cian apenas levanta a adaga e diz, isso é uma ótima notícia. Estou morrendo de vontade de uma luta de verdade. Agora o Balrog está confuso. Por que esse lunático não tem nem um pouco de medo de uma criatura imortal? Enquanto isso, lá fora, as meninas ainda lançam feitiços dos escombros. Mas nada está acontecendo. Lamela diz que eles ficarão presos nisso para sempre. Isso não vai mudar nada. Lunal já sabia que existe algum tipo de energia avassaladora protegendo a área. Eles não iriam superar isso, não sozinhos. Se ao menos tivessem Sete com eles, talvez fosse possível. Nesse momento, Kara aparece parecendo arrasado, dizendo que está feliz por ela estar bem. Ele diz a ela que se lembra de onde está o Ezeg. Mas é claro que ela se recusa. Karan avisa que todo lugar pode desabar e matar todos. Mas Lunal diz, se Cian estiver lá, ela não irá embora. Se Karan estiver tão preocupado, ele pode ir. Ele argumenta que não há como Cian ter sobrevivido ao ser esmagado por tudo isso. Honestamente, não entendo por que todo mundo tem tanto medo de algumas pedras. O cara luta contra demônios, explode coisas, sobrevive aos dragões e de repente, 5 pedras caem e todos pensam que ele está morto. Obviamente, Karan não está feliz com isso. Ele começa a gritar, perguntando por que ela está tão obcecada por Cian Vert. Parece que ela não se importa com nenhum deles. Caramba! Aparentemente, Azra, Mor e Kendall morreram, e ela realmente não se importa. Cara, ele mal sabia que esses personagens existiam. Mas Karan está furioso porque Lunal não reagiu. Ele diz que vai tirá-la de lá e salvá-la, porque diferente de Cian Vert, ele está ao lado dela há muito mais tempo. Ele até diz que se ela vai se apaixonar por alguém, deveria ser ele. Ninguém mais neste mundo a ama tanto quanto ele. O cara está falando sério, com o rosto vermelho, dizendo que é o destino. Esse cara definitivamente não está lá. Lunal bate palmas com força. Na verdade, dói ouvir. Ela diz que poderia aceitar a obsessão de Cian, mas a de Karan? Isso é algo distorcido. A pobre Lamela terre um pouco enquanto Karan fica vermelho como uma beterraba, dizendo que não se importa se as pessoas riem de seu amor. No final, se for preciso, ele a tomará à força. Uau! Mas Lamela aponta a espada e diz que ele foi longe demais. Achei que ela seria capaz de lidar com isso, mas não. Ele simplesmente a jogou nas pedras. E então esse bastardo realmente diz que ela é ficando ousado por enfrentá-lo daquele jeito. O cara bate nela com eletricidade. Não faça isso, cara. Seriamente. Ele acabou de eletrocutá-la. A garota foi frita. Oh meu Deus. Pare de queimar todo mundo, Arthur. E nesse momento, o esquisito se vira para Lunal e diz, agora são só eles dois. Até que, de repente, uma voz lhe diz para ficar onde está. Karan, confuso, pergunta quem é e exige que eles se mostrem. A voz responde, tudo bem, vou me mostrar. Mas você vai pagar o preço por perguntar. Ufa. Requa, ainda vivo. Ele está totalmente destruído, olhando para o sol como se tivesse acabado de ser frito. Ele está se perguntando se ele realmente morreu e o que o tipo de ataque que veio de lhe amarraram. Então alguém atrás dele diz que está tudo bem. Ele ainda não morreu. Espere, quem é esse? Minha garota, Cleópatra. Todo com aparência egípcia, coberto de tatuagens, totalmente durão. Ela diz a ele que já faz muito tempo que não o vê. O cabelo para ouvir. Bifes ainda grogues. Ele pergunta quem é essa mulher maluca. A rainha diz que está tudo bem se ele não se lembrar. Já faz séculos. Ela o salvou quando ele estava à beira da morte. Mas o que realmente a interessa agora é quem ele trouxe desta vez. Ela diz que terá que pegar emprestado o corpo dele novamente. Então, Boom, dá um beijo nele. Claro, ele acorda ao lado de Shehan, quem está balançando aquela espada de 8 pétalas para a esquerda e para a direita, queimando esses cortes, cortando o peito, a barriga, enquanto o monstro continua sorrindo. Ele localiza o núcleo, ativa a esfera vazia e, desta vez, corta-a ao meio. A fera desmorona na areia, perguntando como ele poderia perder para um humano. Mas sim, todos nós sabemos que esse não era o verdadeiro chefe final. Muito provavelmente, o verdadeiro Lemmerharen é aquela raivosa rainha egípcia. Meu garoto tem uma espada que é uma mulher, um livro que é uma mulher, uma filha, cerca de 300 mulheres ao seu redor, toda a sua vida como mulheres. Ele estava lá fora, socando o chão como se, claro, fosse ele. No meio das ruínas empoeiradas, se encontra uma página que parece parte das escrituras do demônio. Mas acontece que ele veio até aqui por nada. Simplesmente desmorona. Parece que ele ainda não consegue usar corretamente os poderes de Keren porque ela está se recuperando desde aquela briga com Boris. Ele se pergunta por que ainda está parado no lugar se o demônio já estiver morto. Então, de repente, ele sente fios de sangue aparecendo atrás dele. Sem imediatamente Reco, perguntando por que ele atacou.
Mas ele percebe que o homem é diferente. Então quem é essa pessoa? Lá fora, alguém diz que não planejava intervir, mas parece que ele está prestes a machucar aquele garoto. Se a explicação não for boa o suficiente, ele será morto. Ok, então Nauman Demon aparece. Sim, esse é o verdadeiro Lemmerharin, não aquela senhora egípcia. Keren já está desembainhando a espada, mas Lemmerharin diz para ele responder primeiro. Esse cara é ousado, acha que tem chance e cobra, mas o demônio só levanta sua mão e diz que ele é patético. Todo seu braço começa a torcer. Um estalo de dedo e bum, explode seu braço. Não para por aí, bate na parede. Então ele convoca uma mão gigante do nada e exige uma resposta. Keren nem consegue falar por causa da dor, e a criatura simplesmente o chama de patético novamente antes de terminar o trabalho. Então o monstro se vira para Luna e pergunta, quais são as palavras? A pobre garota apenas diz obrigado. Quero dizer, o que mais ela poderia dizer? Claro que ela quer saber, esse cara é mesmo Lemmerharin. Ele se aproxima e confirma. Ele olha para ela. Luna está completamente confusa, tentando descobrir o que esse esquisito está pensando. Então ele se aproxima dela e diz que agora entende. O corpo dela tem uma maquiagem realmente incomum. Há uma espécie de selo dentro do coração dela e a mana que o fez parece muito com a dele. É por isso que ele sentia algo familiar nela. Então agora está claro que está conectado com aquele garoto de cabelo preto lá dentro. Quando Luna ouve isso, ela imagina que Shin ainda deve estar bem. E o monstro quer saber por que ela parece tão próxima dele. Mas ela não se importa com isso. Tudo o que ela quer saber é se ele está bem. Lemmerharin diz a ela para relaxar. No momento, ele está nas ruínas conversando com o dono deste lugar. Ele olha para Lamela, mas se pergunta se não há problema em deixá-la morrer assim. Luna, honestamente, essa garota não parece se esforçar muito para salvar ninguém. Ela apenas diz que não há nada que ela possa fazer. Ela não tem nenhum poder de cura para ajudá-la. E é isso. Morto, mas Lemmerharin levanta a mão e diz que há uma opção. Ele diz a ela que há uma condição em troca. E se ela concordar, ele compartilhará a verdade com prazer. Essa parte não estava clara. Mas enquanto isso, Shan está evitando uma tempestade de ataques de areia. Um deles quase arranca a cabeça. Ele consegue desviá-lo com sua adaga. Ele está se perguntando se esse príncipe maluco ultrapassou os limites humanos. Seth está assistindo do lado de fora. E sim, Shan está realmente sendo pressionado. Ele simplesmente não consegue entender como alguém pode ser tão forte usando apenas músculos. Então, Ban, ele leva um nas costelas. Já sabemos que é a senhora egípcia possuindo o cara, todo sedutor e enviando pequenos sinais de coração como, peguei. Mas falando sério, ela já não voltou ao seu próprio corpo? O pobre Shan não consegue descansar. Ele quase não está se esquivando de nada agora. A pior parte é que Seth está voando como uma espécie de chefe de anime. Então ele pousa e diz que é hora de ir direto ao assunto, gritando para o cabelo. Shan fica tipo, do que diabos ele está falando? E nesse momento, o ataque de areia do Apophis chega voando. É aí que Karen fala, dizendo que estava apenas tentando dormir. Ela parece e estabelece uma vigilância vazia. Shan hesita, dizendo que estava se perguntando quando diabos ela acordaria. Ela está lá com os braços cruzados, dizendo que ela mal dormiu, e assim que isso acabar, ela vai voltar para a cama. Seth desce flutuando e diz que já faz um tempo desde a última vez que se encontraram. O último encontro deles foi durante a guerra entre os deuses e os demônios. Karen revida, dizendo a Sabulun, a deusa da areia, para parar de fingir ser sua amiga depois de atacá-la. Mestre, mas Sabulun mostra o símbolo em seu peito e diz que marca seus servos. É por isso que ela tem que se envolver. Além disso, ela está apenas se divertindo brincando com o garoto. Shan não aceita. Ele quer saber por que a deusa da areia estava guardando as escrituras demoníacas. Sabulun explica que está apenas alugando o lugar. A masmorra foi construída pela tribo que ela uma vez servido, e depois da guerra entre deuses e demônios, ela permitiu que Lemmerharin se abrigasse lá. Tudo isso foi para impedir que a armadura divina caísse em mãos erradas. Agora ela quer saber por que ele está aqui para pegar Lemmerharin e sende direto. Apenas diz, há um humano que quero matar. Eu preciso das escrituras demoníacas para fazer isso. Ela pergunta se isso é tudo e ele concorda. Sim, é isso. Mas se ela tentar impedi-lo, ela também será morta. Ela ri, dizendo que é hilário ouvir um humano ameaçar matar uma deusa. Nesse ritmo, ele provavelmente dirá que quer matar o Deus Supremo em seguida. Mas a ousadia dele realmente a intriga. Ela diz, tudo bem, ele observará a sua jornada usando o corpo de Seth. Claro, Xian diz a ela para largar o corpo de Seth. Essa coisa está ocupada, garoto. Ela pisca e diz para ele não se preocupar. Ela só usará quando necessário. Enquanto ela estiver lá, é uma coisa boa, porque assim Seth não morrerá. Como Xian pensa, talvez isso não seja tão ruim, já que Seth provavelmente morreu de resfriado em sua vida passada. Karen já está voltando a dormir. Então Sabulun levanta o pé, bate no chão e diz, agora é hora de curtir neste vídeo que ajuda Mamoru a criar conteúdo mais interessante para seus espectadores. Ative o sininho atrevido e estou fora.